Oba, oba, galera! Vocês sabem que futebol é a minha vida, né? E se você se acha bom ou boa de palpite, vem para betfast.io fazer jus à sua fama de palpiteiro profissional. Betou, ganhou. Clicou, sacou. Vem para Betfast. Oba, oba, galera! É um prazer estar aqui novamente com todos vocês em volta da nossa fogueira. Eu aqui, Fernando Santos, capitão do Storycast. Eu, Anselmo Paiva, tenente podcast, mais jovem da mesa. O mais novo careca cabeludo. Galera, é sempre bom começar de forma descontraída e não posso deixar de pedir a vocês que cliquem no sininho para as notificações, se inscrevam no canal, compartilhem. Busquem o Storycast nas plataformas de áudio e vídeo também, que o Spotify tem vídeo. Enfim, encontre o Storycast onde quer que seja, que ele vai te levar a alguma coisa interessante, com certeza. E a gente tem o prazer, né, de trazer no Storycast mais um cara interessante, mais um cara que tem uma história de vida muito legal para contar para vocês, com toda a honra, né, que a gente traz no Storycast. E os nossos story fãs estavam pedindo. Estavam pedindo? Estavam pedindo. Aí, ó, viu? Eu gosto de falar o nome todo do cara. Vocês não sabem que o nome dele todo é esse. Aguinaldo Luiz Sorato. Soratão, obrigado por ter vindo. Que isso, eu que agradeço aí o convite. Fernando, Anselmo, muito tempo que a gente não se vê, cara. Porra, tu some, meu irmão. Porra. Solteiro, né? Sim, eu sei. Eu tô vendo, eu sei. Eu vejo que ele tá solteiro. Eu vejo que ele tá solteiro. Deixa a delegada. Deixa ele. Vai prender rapidinho. Enfim, mas é um prazer estar aqui para bater esse papo descontraído, ainda mais junto de amigos, pô. Sempre bom. Que bom, Sorato. Galera, o Sorato, hoje ele é treinador de futebol, hoje ele é coordenador, Sorato, de um projeto que ele vai contar pra gente daqui a pouco de forma mais detalhada, que eu nem vou falar o que é, vou deixar ele falar isso. O Sorato é ex-jogador de futebol, cara. O cara fez gols em 197 jogos, tem 233 gols na carreira. E gols importantes. Não, tá maluco, porra. Jogou só time ruim. Cara, assim, é muito legal poder trazer um cara com uma história tão interessante para contar para vocês como é que ele chegou até lá e tá aqui até hoje, né? Porque para todo mundo que gosta de futebol, você conseguir viver de futebol até depois da carreira, a gente sabe que não é tão simples, né, Sorato? É verdade. Você sabe, e o Anselmo também acompanha isso, né? Que é complicado o meio, né? Difícil, é muita gente boa, muita gente brigando por um espaço que não é tão grande assim, né? Mas tá no sangue, acho que a gente nasceu para isso, né, cara? E eu, assim, não me vejo fora. Hoje, no momento, não estou trabalhando diretamente com futebol, mas estou com esporte e tal, e isso foi minha vida, é isso. Não né? dá pra deixar de lado uma coisa isso. que tu fez a vida inteira, onde você Isso. criou um relacionamento, onde você entende como funciona a máquina. É até um pecado, né? O esporte ter um cara que você de fora. Eu acho que assim, eu fui atleta, passei por um monte de coisa, eu acho que só essa experiência não é o bastante, eu sei disso, mas é importante, às vezes, você passar para outras pessoas, principalmente para os jovens, né? Eu trabalhei com categoria de base também, então a gente compreende bem todo o sentimento do jovem antes de atingir o objetivo, está sonhando a vida toda, então as incertezas, inseguranças, as dúvidas, e a gente ajudar nessa formação, né? Passar por esses momentos, eu acho que é bem legal, cara, quando você vê que a coisa funciona, que a coisa anda bem, e você contribuir para isso, né, é uma satisfação também. Não, é maneiraço. Tem toda a razão, a gente concorda. A experiência, tu tem que vivê-la. Sim. O conhecimento, tu vai atrás e consegue. Isso aí. E aí, por isso que você passou por onde passou, a gente vai falar aqui. Essa experiência que tu teve, ninguém tem, porque ela é só tua.
Então fala pra gente, você é natural de Araras, é Isso. isso? Interior de São Paulo. Não é daqui de Petrópolis. Não, não. É. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. É ali na região de Campinas, Limeira, ali pertinho. Pô, e, assim, pra galera que não entende bem, não conhece, onde tem muitos times de futebol, as cidades tem um poder aquisitivo interessante, Isso, as é. equipes são fortes, porque o Campeonato Paulista ele é forte, é uma opinião minha. Não é por causa dos grandes, é por causa dos pequenos. Isso aí. O que faz a força do Campeonato Paulista são os times menores e as cidades que São contribuem. cidades fortes Isso e aí. tem cidades que você tem repetidora de televisão. Sim. Isso, né? verdade. E aí você não tem muita coisa que fazer. Você vê a quantidade de clubes fortes no interior. E não é uma questão é uma questão, acho que de uma tradição, acho isso. Virou tradição. Desde de sempre o interior paulista tem campeonatos fortes, todas as divisões, você vai lá, a cidade, sempre tem uma cidade, na maioria das vezes tem uma cidade por trás de um clube, que é importantíssimo. Sim, a prefeitura. Então você consegue ter o torcedor da própria cidade, mas é assim, e é uma tradição, né? Um futebol forte, um futebol Lá eles disputado. torcem para dois times, né? Isso, Sempre torce para um grande e o da Isso, cidade. é isso E aí. quando o grande vai na cidade, eles vão contra o grande, eles querem torcer para a cidade É deles. isso aí, isso aí. Não, isso é legal. Isso é legal pra caramba. Eu vivi isso, assim, eu sou de Araras e um período eu morei em Leme, que é uma cidade do lado de Araras, 20 quilômetros de Araras. E foi onde eu comecei a jogar futebol por clube. Lá tem o Lemense. Na época era da segunda divisão lá. Então eu vivi muito isso, entendeu? De garoto e ir no domingo no estádio para ver o profissional jogar e torcer. Então, assim, e é isso que o Anselmo falou. Todo mundo tem dois times, né? Então você torce pro time da cidade e pro grande, mas ali, tem o campeonato ali na época era a segunda divisão, né? Hoje é A1, então a gente tinha algumas rivalidades ali que o bicho pegava, cara. No próprio interior. Cara. E tu começou lá com quantos anos? Começou a trabalhar, né? Cara, com 10 para 11 anos. Já estava no Lemense ou estava lá no Lemense? No Lemense. No União eu nunca joguei. É engraçado isso, cara. Porque eu morei em Leme, foi quando eu comecei a jogar em clube, né? E aí depois eu voltei a morar em Araras. Sim. Voltei para Araras, mas jogava no Lemense. Entendi. Então eu ia duas vezes por semana, pegava o ônibus e ia para Leme treinar. E aí foi num campeonato, hoje sub-15, né? Pode ser. Que um olheiro do Vasco me viu jogando. Era um campeonato mais ou menos nos moldes que é a Copa Sub-20, né? Sim. Hoje. Você já era centroavante? Eu era centroavante. E era em São Paulo também. A gente ia para o final de semana, o meu time ficava, o Lemense, onde eu jogava, ficava no alojamento no Pacaembu. Sim. Para jogar a competição. Vamos lá, para a galera entender. Que ano foi isso, Sorato? Cara, isso foi 1984. 84, um campeonato sub-15, né? Era infantil, né? Isso, infantil, Na nossa época era infantil. Um cara do Vasco. O Vasco estava jogando esse campeonato? Cara, nem lembro, mas eu acho que era uma coisa mais de time paulista mesmo, cara. O Vasco já tinha alguém vendo um jogo num campeonato de São Paulo. Isso é interessante pra caramba, né, cara? Porque os quatro grandes deixaram escapulir. É isso aí. Deixaram. Então, eu nunca. Cara, e de raiva ele se vingou alguns anos depois. Eu nunca ia imaginar, cara, que um clube do Rio ia me ver jogando. Porque assim. Eu morava em Araras na época. Do lado tinha o Lemense profissional, o time que eu jogava, tinha o União São João, que era um time forte, tinha o Inter de Limeira, que foi campeão paulista em 86, e tinha Ponte Preta e Guarani, que tinham. Que pela lógica era um desses. Era um desses, porque foi um trabalho de base muito forte, o Guarani e Ponte Preta, né? Claro. Então, assim, eu nunca ia imaginar que ia me parar no Rio de Janeiro, Pra mim é. Porra, não, o cara te viu e conta pra nós como é que foi essa abordagem, porque até porque tua família tinha que deixar você vir. Sim, mas essa foi uma época, cara, assim, que eu tinha esse sonho e você começa a entender que você tem potencial, entendeu, Fernando? Sim, claro. Você consegue, você percebe isso, né? Nos jogos. Nos jogos, nos treinos.
E aí esse cara me viu jogando essa competição e começou a me acompanhar ali na região. E a gente jogava todos os finais de semana, eram jogos amistosos, né? Mas a gente jogava e, cara, em janeiro de 85, o cara bateu na minha casa lá em Araras. Caraca, foi na porta, bateu na tua casa. Foi lá na minha casa. E aí se apresentou e tal. Não, eu observei ele falando com meus pais isso, né? Eu tô acompanhando ele tem um tempinho e tal. E se vocês deixarem, ele tá tudo certo para ficar um período de treinamento no Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Pô, cara, aí eu assim, nessa época eu já falava com meus pais, se eu tiver uma oportunidade, eu quero ir. Entendeu? Imaginando que seria uma coisa mais próxima. Era do... Ali em São Paulo. Mas aí, cara, eles deixaram. Assim, a gente fez todos os trâmites ali, autorização para viagem, caramba, e eu pego... Assim, na mesma semana, assim, ó... Cara, foi na semana seguinte, porque quando ele foi, eu tava no litoral com um tio, que a gente ia passar uns dias no litoral. Sim. Aí eu tinha ido pro litoral, e aí, pô, a gente se falou, ó, veio o pessoal, cara do Vasco, quer que você vá pro Vasco e tal, e meu tio, pô, tava final de semana era uma semana que tava no final pra gente voltar pro interior, tava chovendo pra caramba, eu disse, vambora então, pô, só chuva. E aí, cara, eu cheguei em casa na outra semana. E aí você veio sozinho com esse... Então, a minha irmã me trouxe, que minha irmã já era de maior, me trouxe. E aí, viu onde tu ia ficar? Lá no alojamento do Vasco e tal. E aí eu fiquei, cara. Fiquei com um período de treinamento. Pica, hein? Faz outra pergunta para ele. Quem jogava na família? Quem jogava na tua família? Além de você. Não, eu tenho... Eu sou o terceiro. Tenho a mulher mais velha, meu irmão. Esse meu irmão que jogava pra caraca. Era o que, assim, que eu... Um canhoto, batia na bola pra caramba. Todo mundo achou que esse ia virar. Não, e ele jogava na Inter de Limeira na época, na base, só que não andou, entendeu? E aí... Teu pai jogava? Teus avós? Meu avô materno que era jogador. Que a galera falava que jogava bem pra caramba, entendeu? Corrobora com a... Meu pai jogava, meu pai não era perna de pau. Sim. Entendeu? Meu pai jogava direitinho, mas quem todo mundo falava mesmo que era meu avô materno que jogava pra cacete. Tô achando que toda essa genética é tudo da mãe. Um dos dois. Vem tudo da mãe, essa parada. Pô, um dos dois. Pra tu, um moleque do interior de São Paulo, que você até hoje parece ser um cara mais introvertido, mais calado, chega em São Januário, com a barreira do Vasco em volta, em 80, com uma comunicação muito restrita, né, cara? Muito restrita. Ligava pra mãe pelo orelhão. Era o orelhão a cobrar aquela ficha que engolia e ligação para outro estado. Porra. Não, tem muita gente que não sabe o que é um orelhão. Cara, a minha filha, ela não sabia o que era um telefone fixo. Tá rindo, Iberê? A gente foi numa loja aqui, na loja no Vírus, na John John, tinha mas era enfeite. Caramba! Que é isso? Aí eu falei, sacanagem, né, cara? Não, o que é isso? Cara, esse era aquele de girar. Como é que era pra você, cara? Cara, era carta. Olha, carta. O Léo Moura falou disso também aqui. Era carta ou ligação. E assim, era uma época... meus pais não tinham telefone em casa. Era tudo mais ligar difícil. Ligar pro vizinho. Ligar pra minha madrinha, que era, sei lá... Era perto, não era tão longe, tinha marcadia, o caramba. Chama lá que eu vou ligar. Às vezes eles ligavam pra portaria lá de São Januário e o cara ia me chamar, ó, tua mãe tá esperando você ligar pra ela lá. Caramba, aí ligava. Ou era carta, não tinha telegrama, sei lá, cara. Não, pra gente ver aí. Telegrama, então as pessoas nem sabem o que é. Não, claro que não. Pela tecnologia, às vezes até a gente mesmo que hoje vive a tecnologia, né? Não? Telegrama é o parente, é o antepassado do e-mail. Que era bem rápido. Que era mais rápido. Telegrama era mais rápido, pô.
Vou te mandar pra chegar rápido, vou te mandar um telegrama. É isso aí. Não é Telegram, não, é telegrama. Telegrama, uma cartinha desse tamanho. Eram poucas palavras. Isso, tinha um limite. É. Ah, não ouvi não, hein, Tu cara. não ouviu, não, cara. Cara, Agora, Soratinho, ó, e 15 anos dentro do alojamento do Vasco. Tacava foda-se. Cara, assim, ó, Porra, sem pai, sem mãe. era soltinho. adolescente. Adolescente, né, cara? Assim. E o alojamento não é essa beleza que é hoje, Não. né, porra? não. Eu imagino tua irmã, vocês saíram de casa, É. do conforto do seu lar. É. Chega tua irmã, mais velha, chega, abre o alojamento, olha, Ainda bem que ela não viu. Ela... só te deixa na porta. Não, eu só vi que ele ficou na porta. Ficou lá. Não Se entrou no sobe, alojamento. se sobe, não tudo fica. Não, é difícil, cara. É muito difícil pra uma família ler. Pô, hoje você imaginar um garoto de 15 anos saindo de casa, cara. Pô, você imagina um de 15 anos, hoje você olha para um garoto de 15 anos e fala, caraca, entendeu? Mas assim, por outro lado, tinha essa questão, quando a molecada se junta, pô, Isso mesmo. muita doideira, né? Ah, muita Nessa coisa tua acontece. época aí, quem virou também? Que Pô, ficava com você Pô, no alojamento? A gente tem uma geração maneira, cara. Eu, que morava em São Januário, França, Ayup, Caraca, aí eu, lateral direito, não é isso? Carlos Germano, que é um ano mais novo, mas também estava depois, a gente se encontrou na O base. Germano é teu amigo, né? Germano, irmão. Mas tinha William. William. Aí tinha Mazinho, já estava no Sub-20, Mazinho, Milton Mendes. Tinha uma galera lá que acabou. que Milton Mendes Que jogou, festa, hein? depois foi. Não, imagina os caras fazendo umas bagunças. Era uma Não, porra, correndo daquela barreira do Vasco ali, entrando na mas assim, favela. era um. Não era tão violento como é hoje, não. Não, a gente aqui na área ali, a gente andava tranquilo, né? Eu acho que a violência sempre existiu, Sim, só sim. que o respeito era outro. Isso. É a parada que eu penso, que eu vivi dentro Não, até da nossa parte mesmo era assim, a gente respeitava, né? Sabia que em determinados lugares, pô, tinha que chegar com calma ou nem ir, dependendo do horário, entendeu? Mas a gente transitava ali, pô, São Cristóvão, a gente, cara, meu irmão. Tua mãe, claro que nunca, você, moleque, nunca soube da realidade que era. Eles já foram, vocês, moleque, eles foram lá te visitar? Nunca foram, nunca foram. Não, vieram só depois que eu fui profissional, cara. Aqui, mãe, eu Só ficava conhecia brincando, era mostrando aqui mostrar os becos que você é da mãe. Eu brincava aqui com meus amigos. Não, assim, pra galera, a gente tá brincando. Claro que tem uma comunidade em volta de São Januário, Sim, mas, sim. assim, na grande parte, né, nunca teve Não, problema nenhum. aquilo que né, você falou, era uma outra realidade, Isso. apesar de ser também uma certa violência, mas existia um respeito para quem vivia ali no entorno do bairro, entendeu? Então sabia que era dali, sabia que tinha os garotos que moravam em São Januário, que jogavam futebol do Vasco, caramba. Então, assim, não tinha essa... Assim, essa falta de respeito. não, que a gente, tem a gente também não tinha o conhecimento, porque a comunicação e a informação você tinha através de quê? Jornal Nacional, Fantástico, jornal. Televisão. Você não tinha essa coisa que você on time está sabendo o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo. Tem uma história, não sei se você sabe, né, do Pelé, que o Pelé foi convidado para ir para o Bangu. E o Bangu era mais time que o Santos naquela época. Ele tá É sempre verdade. arrastando sardinha. Eu sou de Padre Miguel de Bangu, mas ele mas tá é sempre verdade. arrastando sardinha pro Bangu. Ele não foi para Bangu porque a mãe dele ficou com medo, porque aqui era a capital e era muito violento. E aí não deixou, prefiro mandar ele para Santos, que era o interior. Porra, o Santos agradeceu pra caralho. imagina. Tinha que ter uma estátua dela, não dele lá. né? Porra, Por causa da violência. a gente não te perguntou, tu lembra o nome do rapaz que foi te buscar na tua Léo. casa? Ele Léo. foi jogador do Vasco. É mesmo? Léo, Caraca, Léo, parabéns, Léo. Eu tenho contato com ele até hoje. É mesmo, cara? Depois de muito tempo. Caraca, que maneiro, pô. Legal isso pra caramba. Porra, ele cara. é um cara que... Imagina, o cara que foi buscar na casa dele. Pô, muito, muito maneiro. E quando é que tu percebeu? Pô, chegou lá, passou no teste, óbvio. Sim. Isso infantil, juvenil. Não, eu cheguei assim, no 84 foi meu último ano, meu último ano de infantil. Eu cheguei pro sub-17, eu ia fazer, porque sub-16 hoje, né? Mas 16, mas 17 antes não anos. tinha, era junto e quem não conseguisse estava fudido.
Eu chego pro meu primeiro ano de juvenil. Isso. Aí foi. Aí eu fui aí passei os 2 anos de juvenil, meu primeiro ano de sub-20, né, de juniores, e na metade do segundo ano eu subo profissional. Quem era o treinador? Essa metade foi 88. Eu peguei basicamente o meu período de base do Vasco foi o Nilson Gonçalves. Nilson? Nilson, Porra, eu trabalhei com ele Me mandou um tempão a categoria de base da seleção brasileira. Isso, eu tava lá, no Mundial e Sul-Americano 17 e 20, era ele que era o cara da seleção. Ele fazia um Gente trabalho boa, né? fodido. Gente boa. Gente boa. Infelizmente, né? Infelizmente já foi. Já foi, né? Já foi. Foi pra um lugar melhor que o nosso. Isso. Cara, porque no profissional, quem foi o cara que te subiu? Então, aí eu subo no meados de 88. O Vasco campeão carioca, 88. Não é isso? Eu subo na reta final do Campeonato Carioca. É porque o Vasco foi tricampeão, acho que não, o bicampeão, 88 e 89, não foi isso? Não, 87 e 88. 89 foi Botafogo. Isso, Ficou puto comigo, ele é botafoguense. E aí eu subo na metade, na reta final do Carioca de 88. Era o Lazzaroni, treinador, Sebastião Lazzaroni. Lazzaroni, gente finíssima. Tá? Tem que É. vir aqui. E o ataque era Romário e Roberto? Não, era Romário. O Roberto tava, mas acho que na época tava machucado. Era Romário e Vivinho. Caraca, também. Isso, E aí o Romário teve um jogo lá que ele se machuca, teve um problema no joelho lá, e aí eu já estava treinando no profissional, e na semana era jogo contra o Flamengo. Era final do terceiro turno contra o Flamengo. Tinha eu e o Tiba, lembra do Tiba? Lembro do Tiba. O Tiba era dúvida entre eu e o Tiba para ver quem ia jogar, e ele optou por mim porque eu tinha uma característica mais próxima do Romário e tal, e o Vivinho era o cara mais liberado de campo. O Tiba tinha essa característica também. E aí acabou eu jogando e a minha estreia, a gente ganhou de 3-1, fiz 2 gols. Vamos mexer no contrato. Segunda-feira, alterar o contrato do menino. Por favor, rapaz aí. Olha a linha. Nosso time era bom pra caramba também. Porra, estreia fazendo 2 gols no Flamengo. Mas, mas a linha defensiva do Flamengo: Zé Carlos, goleiro, falecido. Jorginho, Leandro, Edinho e Leonardo. Quem é esse menino? Acabou o jogo. Esse menino é o Sorato. Cara, assim. Que legal, cara. Que estreia foda. Você passou por isso, chegar no profissional e ir bem, né, cara? Então, assim, vai muito também do momento do time principal. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, assim, eu tive a sorte de chegar num momento que o Vasco estava muito bem, entendeu? E aí você tem todo o suporte, a tua qualidade aí, meu irmão, se tiver qualidade, tu vai embora, entendeu? Isso aí. E porque é sempre um ponto de interrogação, né? Vai estrear um garoto. No lugar do Romário. Porra. Já era o Romário, já tinha uma representatividade, né? Você dormiu na noite anterior? Que jeito. Morava ainda em São Januário. Agora, você porra, minha oportunidade tem que arrebentar, mas tu já sabia que ia voltar pro banco, né? Era o tempo do baixinho consertar. Não. Tanto é que assim, eu jogo, faço os 2 gols, a gente ganha de 3-1, é campeão lá do terceiro turno. E na semana seguinte já tinha outro jogo, era contra o Flamengo. Foi uma sequência de jogos contra o Flamengo. E aí eu já tô no banco, né? O Romário voltou, eu fico no banco. Aí eu, assim, aquela coisa de. Aí você garante um lugar ali. Então... E eram 16, não era hoje, que sei lá, eram 5 no banco só. A briga era mesmo. Só eram 5 no banco? Eram 5 no banco. Cara, isso eu não sabia. Não. Depois passou para. No banco eram 18. Passou para 7. Eram 5, depois passou para 7. Isso. Agora, entendeu? Mais recente que. É isso aí. Essa aí. Então tu tá igual a mim. Tá perdido igual a mim. Cara. Porque ele tá falando que eram 5 no banco. Eu não sabia que eram 5 no banco. Só. Tu sabia disso? Não lembro.
Eu não lembro que eu jantei. Tanto é que tinha lá tinha o sobreaviso lá, Tinha, né? o 17º, porra. Caraca, velho. Que maneiro. Pô, muita Isso gente quantos veio anos? 88? 88. O Vasco 18 campeão, anos. 19. 19 anos. 19 anos. Porra, que maneiro. Foi campeão. Acho que tu foi se estabilizando durante o Brasileiro de 88. 88 campeão Bahia. Não é isso? Campeão brasileiro de 88 é o Bahia. Bobô explodiu. Não sei como é que o Vasco foi nesse campeonato. A gente foi bem brasileiro. pra caramba. Porque assim, esse campeonato brasileiro de 88, ele só termina em 89, na virada do ano. Sim. Que deu uma questão lá de... Pandemia? Não, eu acho que era assim, que era um... Se eu não me engano, era a questão das férias dos jogadores, que ia ter um período determinado de férias. E aí, se continuasse o campeonato, não andava para ter... Enfim, porque teve uma época que teve uma briga por causa de 30 dias. A gente foi muito bem. Aí, pô, tanto é que a gente estava liderando antes da parada. Antigamente, a galera entender, era híbrido ou misto. A galera chamando da forma que quiser. Misto, eu dizer, porque era ponto corrido. Isso. Classificavam 8 e faziam um mata-mata entre esses 8. Isso, Acho que o último campeonato foi o que o Santos levou. 2002. O último dessa formato. E o Cruzeiro foi o primeiro no ponto corrido, 2003. E aí a gente foi bem, a gente estava liderando na primeira fase, né? Aí termina, a gente vai pro mata-mata, a gente perde pro Fluminense, cara. Na volta, que quebrou o ritmo, né? E eram 32 equipes antigamente, não era isso? 32? Isso eu tô falando errado. Acho que sim. Eu acho que eram 32 times no Campeonato Brasileiro, não eram só 24. Era um pouco mais. Então, assim, e aí a gente, o time tava bem mesmo, cara. Acho que se tem a sequência, cara, ali, se mantém. Acho que levam. Tinha muita chance de levar, que o time tava muito bem. Cara. É que tu falou de um time do Vasco, que eu acho que quando vira pro 89, foi um ano importante para você, algumas peças já não existiam mais, né? Porque... Na virada, não tinha, do que eu estreiei, sim, não tinha Fernando e Donato, que eram a zaga. Fernando e Donato. E não Tinha Paulo Roberto e... Romário tava? Acho que não. Romário já tinha ido também. também. Não tinha Paulo Roberto, aí veio o Luiz Carlos Vinck. Não, vou falar esse time aqui. E aí era o Henrique, volante, que tinha saído, aí veio, acho que o Zé do Carmo e o Boiadeiro para 89. Tem uma foto aqui, uns caras aqui de 89. Mazinho, Luiz Carlos Vinck, Zé do Carmo, Quinhones, Marco Aurélio e Acácio, né? A galera dos Imper, né, que estava na foto que eu peguei. William Sorato, Boiadeiro, Bebeto e Bismarck. Nossa Senhora! Ficou conhecido como Cele Vasco nesse time aí. Porra, desde 88 era Cele Vasco, né, cara? Não. E foram esses mesmo. Esse time foi a base do brasileiro de. E você virou titular, você já era titular. Então, aí assim, eu começo 89 como titular, tanto é que acaba o Carioca, a gente vai para uma excursão na Europa, que existia isso antigamente. Sim. Aí a gente vai bem, o Vasco foi tricampeão do Ramon de Carranza, eu fui bem pra caramba, fiz gol, final, caramba. Volto, eu começo como titular e depois eu sou sacado do time. Para quem? E bota quem? Acho que aí foi o Bebeto que veio pro Vasco, né, em 89, sim. E aí joga Bebeto e Vivinho. Vivinho tinha moral pra caramba, né? Vivinho foi um cara aí que veio o Tato também para esse time. Tato era o ponto esquerda. Isso, ponto esquerda, que era do Fluminense, acho que estava na Espanha e volta pro Vasco. Mas aí eu fico no banco, aí chega um período que nem no banco eu tava indo, e minha cabeça um trevo, né, velho? Treinador, quem era o treinador? Nelson Rosa. Nelson Rosa eu não sei, não me lembro dele. Eu conheci o Nelson no Madureira, depois que ele fez um trabalho Nelson na foi meio campo lá, Carlinhos e Nelson no Flamengo. Pô, o Carlinhos Violino eu conheço. Dá água aí. Carlinhos Violino, porra, salvou minha vida. E aí eu volto a ir quase
a reta final do campeonato, cara, assim, volta a ser relacionado. Só que assim, nos treinos eu tava, meu irmão, Com raiva. Fazendo nada, só gol. E aí eu volto a entrar num jogo em 89 no Maracanã contra o Botafogo, que a gente tá perdendo de 2-1. E se perdesse ali, complicava de vez para continuar com chance de chegar às finais. E aí, sei lá, faltava, 5 minutos para acabar o jogo, eu faço o gol de empate. Um cruzamento do Bismarck da direita, eu não teci primeiro pau. E aí a gente empata, e aí continua com chance. Aí o jogo seguinte é contra o Corinthians em São Paulo. Nesse jogo do Botafogo, acho que o Bismarck tomou o terceiro amarelo. E aí ele muda um pouco a maneira de jogar do time. Aí ele me coloca e entra. Acho que o Tato entrou nesse jogo. Ele tirou o Vivinho, deixou o Bebeto e Botou o Tato na esquerda. Botou o Tato na esquerda. E era Boiadeiro, Zé do Carmo e Tita. O Tita tava? O Tita estava nesse time. E aí a gente vai para São Paulo, a gente ganha de 1-0 do Corinthians, gol meu também. Toma. Eu gostava nem de Toma. Por isso que assim, que a questão, obviamente, gol do título marca, né? Mas assim, no meu caso ali, não só foi isso, né? E aí depois o Botafogo tem um jogo contra o Inter em Porto Alegre, 2-0, 2 gols do Bebeto, e é a final que eu faço. Então, nos 4 últimos jogos do campeonato, fiz gol em 3, cara. Porra, não, entendeu? Marcante. E a final, né? Não, marcante pra caramba. E a final, né? A final que aí 1-0. Não, e dentro de um. Não, dentro de um campeonato que era difícil pra caramba, era difícil, muito nivelado, né? Muito nivelado. Cara. Era porque as equipes não tinham essa parada do dinheiro da TV. O dinheiro da TV tinha, mas era muito pouco. Era de ingresso mesmo. Era ingresso. E patrocínio. Né? Os clubes sobreviviam como podiam. É. E o nível era muito. O material humano, não estou falando que era melhor nem pior, mas ele ficava mais tempo. Sim. Pô, o Leandro jogou quanto tempo no Flamengo? Você jogou quanto tempo no Vasco entre idas e vindas? Entre outros aí, o próprio Giovani. Sim. Enfim. Era diferente. Você tinha uma identificação maior com o clube. Assim, é chato dizer isso, mas não era tão profissional. Isso. Entende o que eu tô falando? É porque você precisava da identificação para você levar público para os estádios, para você vender camisa, vender ingresso. Pô, não, verdade. Diferente do que da TV. Cara, não, muito maneiro mesmo. E vamos falar da cereja do bolo, né, cara? Porque eu acho que esse jogo mudou tua vida, né? Com certeza, né, Fernando? Assim... E o gol, deixa eu falar, o gol é maneiro, sabe por quê? Porque o Bebeto antecipa no primeiro, não é isso? Ou entra? Isso, Vai todo mundo lá e o Adilson e o Ricardo Rocha. Toda vez que eu encontro o Ricardo Rocha, ele ferrou. Falei, por que você foi pra cima do Bebeto também? Pô, tu só viu o Bebeto. Ele teve aqui, pô. Ele teve aqui. Teve aqui também. Pô, nem sacaneamos ele com essa Aí porra. Aí fala, o Neto me ferrou que não te acompanhou. Pô, como é que foi a preparação? O São Paulo tinha um timaço. Já era um timaço, cara. Assim, a gente chegou na reta final ali, o time muito bem, entendeu? Então, assim, jogando bem fora de casa. Tanto é que a gente venceu o Corinthians fora de casa, a gente ganhou do Inter fora de casa, lá no Sul, entendeu? E, assim, o Vasco tinha aquela questão do ponto de vantagem por ter a melhor campanha. Sim. E aí, assim, teve uma conversa do Eurico com a gente. E a gente o Eurico já era o homem forte era o diretor de futebol, E depois tu fez os gols contra o Flamengo, ele já chamou você, vem cá, filho, vamos renovar esse contrato. Não, Eurico tem esse jeito, mas tinha um coração enorme. Não, cara. todo mundo diz que, todo mundo que trabalhou com ele, ontem a gente estava falando com o Montenegro, ele falou, cara, o Eurico tinha o jeito dele, mas tudo que eu tratei com ele foi cumprido, né? Não é isso? Agora, imagine, apesar que o Eurico é um trator, né? Era um trator. Então, até para você pedir o aumento de salário, tu ficava com medo. Mandava uma carta pedindo aumento. Telegrama. Não, mas se você chamasse ele no canto e falou, pô, doutor, tô precisando disso. Ele chegava e... Ele dava moral. Todo mundo que tinha relacionamento. Ele me deu um aumento uma vez sem eu pedir, cara. Depois dessa fase aí. Eu saiu o pagamento, você passa lá no departamento financeiro a se pegar e assinar o contra-cheque. Aí um dia eu chego lá, era uma mulher que fazia os pagamentos lá,
Aí eu assinei e virei as costas. Né? Ela, peraí, senhora, o que foi? Não, o doutor Eurico mandou dar isso aqui para você. Que isso. Era um aumento, sem eu pedir, sem nada, entendeu? Ele assim, ele tinha essa coisa. Esse reconhecimento. Ele tinha esse reconhecimento, entendeu? Apesar assim que em alguns casos de renovação de contrato ele era mais duro, entendeu? Sim. Tanto é que alguns jogadores tiveram problema e tal. Alguns reclamavam mesmo. É uma história do Germano. Da mensagem. Carlos Germano. Isso. Ele e o empresário. Aí, tava rindo. Cadê só o Germano para contar aqui? Ele tava contando quando eu tava no Vasco. O Eurico aqui, o empresário e o Germano. E ninguém falava nada. O medo dele. Aí acho que o empresário pegou e escreveu assim, escrito aqui, fala você. É isso. Fala você, o empresário não comigo. Cara, o cara é uma máquina. Mas assim, enfim. E a preparação, porque esse time, galera, tinha um zagueiro equatoriano. O Quinones, né? Que até enfrentou o Vasco depois. Isso, né? Quase 10 anos depois, isso, né? Na final da Libertadores. Isso. Que ele marcou, né, aquele título, né? Porque não era normal ter. Não. Ele chega assim muito bem recomendado, que na época ele era o melhor zagueiro da América do Sul, tinha considerado na competição, né? Sim. Então, assim, ele chegou e um cara, gente boa pra caramba, E foi bem pra caramba. Foi bem, chegou e foi bem, cara. Tomou conta, né? O Marco Aurélio, também, que vem do América, vem pro Vasco, também chegou e tomou conta, né? E a gente tinha do Célio Silva, o Leonardo, que Caraca. era assim, e os dois tomaram conta ali, né? Então, assim, mas assim, o time chegou bem pra caramba na reta final da competição, né? Mas aí teve essa reunião, porque a gente tinha essa vantagem, se empatasse ou perdesse o jogo, teria o segundo jogo, né? E aí, vamos jogar onde o primeiro? Aí, esse histórico de bons resultados fora de casa, a gente optou, não, vamos jogar primeira fora, pô. Certo, pô, mata aí. Pô. E aí, a gente, um jogo duro pra caramba, né? Final de campeonato é sempre um jogo mais pegado, mais truncado. São Paulo tem algumas chances que o Acácio, eu sempre falo isso, o título é muito, claro, eu fiz o gol, tá, mas, a atuação do Acácio nessa partida é incrível. Se pegar um goleiro em final, difícil ter um cara que teve a atuação que ele teve. Uma pausa rapidinha só para um recado muito importante do meu parceiro Ronaldo Giovanelli. Então arrasta pra cima, galera. Aqui na Betfestival tá facinho de se tornar um afiliado. Só tá faltando você, hein? Por aqui tá tudo green. E aí? Betfestival, betou, ganhou, clicou, sacou. Mas aí foi isso, né? Um jogo difícil pra caramba, cara. E o lance é bem legal. Você tá na cabeça de todo mundo, né? A jogada toda é muito... Porque é uma falta contra a gente, aí o São Paulo vai colocar a bola na área, a gente corta, o William pega o rebote, toca pro Bebeto, o Bebeto me lança lá na esquerda. Aí eu domino mais ou menos na linha do meio campo ali e toco o Mazinho atrás e a gente começa a rodar a bola pro outro lado. Aí o Mazinho traz um pouquinho para dentro, mete no Bismarck. Aí o Bismarck já vê o boiadeiro também em projeção. Esse cara jogava muito também. Aí toca o boiadeiro, bateu já de primeira pro Luiz Carlos Vinha. E dominou de primeira também? Não, de primeira. De primeira também. Cruzava nada esse garoto também. Nossa, de primeira, cara. Pô, esse jogo tá na cabeça, esse gol tá na cabeça de todo mundo. A galera entra, depois vem. Puf. E mudou a tua vida? Cara, muda, né, Fernando? Não tem como, né, cara? Assim, pela história do jogo, do campeonato. Fazia 15 anos que o Vasco não ganhava o Brasileiro, tinha ganho em 74. Entendeu? Gol único na final, ou na casa do adversário, contra o São Paulo, que depois ali, depois de pouco tempo, ganhou tudo. Isso. Bicampeão mundial acabou sendo depois, né, cara? Então, verdade. Assim, e pela dificuldade que é ganhar um título brasileiro, né, cara? Você sabe disso, cara. Claro. O que acontece aí, é difícil você ter uma hegemonia no Campeonato Brasileiro, né, cara? Aconteceu aí poucas vezes isso, de 2, 3 títulos, assim, é fora da curva. Muito fora da curva. Então, assim, e da maneira que foi, né, cara? 1-0, nenhum título do Vasco brasileiro foi gol único na final.
Isso acaba marcando, né, cara? Marca a Todo o história do contexto, né, clube. cara? Você é um garoto da base, né? Filho da Com base. identificação com o clube, entendeu? Pô, quanto tempo? 5 anos depois, ou 3 anos depois que chegou ao clube, né, já Isso, tem uma isso. projeção dessa. É. Dali, o Vasco foi campeão brasileiro, né? Desse time aí, ganharam o título. E aí, o que aconteceu? Conta aí, com alguma confusão que vocês fizeram, alguma porra pra gente. Cara, Porque. Mas é muito, muito, muito bom, muito, muito cara tranquilo. Você tranquilo, Bebeto tranquilo. Acho que é. a gente tinha um time tranquilo, cara. Era. Muito cara tranquilo. Não, pô. Bismarck tranquilo, Bismarck William tranquilo. William tranquilo. Não tinha muito. Pô, o Romário podia estar aí, que aí podia fazer confusão. Não, pra gente saber. Cara, mas sabia que não tinha mesmo, não. Obviamente tinha, cara. Os caras, pô, ir pra uma noite, tomar um uma dia, cerveja, tomar uma sair, cerveja, claro. mas não era nada assim que. Não, loucura. Porque perto de. Eu sempre achei que eu fazia uma coisa ou outra. Depois que eu ouvi as histórias de uns e outros, eu posso ter canonizado. Eu também nunca fiz essas loucuras, não. Você tá falando errado. É Fernandite. É por cada night, mas é o diet. Não, e eu, assim, até. O Marcel me conhece há 25 anos, pô. A gente sabe que eu sempre fui tranquilão. Quase a minha idade, né? Tu conhece ele. Foi logo assim que eu saí da primeira série. Eu conheci o Sorati na época de Bangu. Bangu, logo em seguida, e depois foi pro Botafogo. Isso. Aí Botafogo tinha aquela história, terminava o jogo, quer dizer, eu fazia a caravana das patroas, né, das mulheres todas, eu ia dirigindo, aí levava a mulher do Ailton, a do Dejaí, a do Sorato. Ele tava nesse bonde do Djaí, do Ailton também? Tava. E aí depois a gente saía todo mundo para jantar. Distribuía. Porra, que maneiro, cara. Foi ali que foi. Atravessar a ponte. Tinha a época do. Lá pra Caio Martins. Caio Martins, jogava em Caio Martins. Tinha o Macula, na época do Macula também. Cara, o Macula é uma comédia. Pô, ele é um stand-up daquela. É um stand-up comedy. Pois é. Não tinha como tu ficar do lado do Macula sem você. E tu jogou com ele no Bangu e no Botafogo? Não. Só no Bangu. Não, eu joguei com o Macula, eu joguei no Bangu, no Palmeiras e no Vasco. Caraca. Então, beleza. Aí tu foi campeão em 89, pra gente não se perder, cara. Aí daí tu. Aqui, ó. Pergunta o que pro Sorato, Patrick? Pô, o título não é marcante pra ele, eu não sei qual é. Mas eu não sei. O título qual? Não, ele vai te falar qual o título mais marcante pro seu, qual é? Claro, pô, o Campeonato Brasileiro é o Campeonato Brasileiro, né, cara? Não tem jeito. E da maneira que foi, né, cara? Não tem nem como. Pela dificuldade que é, o único, porra. Tem uns jogos que. Uma torcida do tamanho, um time do tamanho do Vasco, não tem como não ficar marcado, né, cara? Que é bom que a galera entenda isso, porque não é porque o time passa por um momento difícil, Sim. é que ele perde a tua tradição, que ele perde a tua força, Sim. tua torcida, e você tá aqui pra... Não, o Vasco, pô, até com todos esses anos de dificuldade mais recentes aí, que não é tão recente assim, já vem há algum tempo, você vê a torcida com demonstrações aí impressionantes, né, cara? Então, assim, a torcida do Vasco é muito grande, o Vasco é muito grande, a história do Vasco é... Vamos ver se agora com a 777 recupera a imagem do Vasco, porque, porra, o Vasco, em termos de torcida, é uma das maiores do Brasil. Sim. E passar o que ele tá passando... Já há alguns anos é difícil. E desse tempo aí, só na tua aí, Patrick, o parceiro que mais te completou, que tu mais gostou. Eu sei que já teve muitos, é chato ou não. Pode falar até 2 que você gostou, cara, mas um cara que se completou legal, que você é um cara mais de área, né? Que tem essa movimentação de área. Cara, o Bismarck era um jogador que jogava um pouquinho mais recuado, mas era um parceiro que a gente se entendia pra caramba. Também jogando desde base junto, só no olhar, assim, a gente já sabia e tal. E o Bebeto, né? O cara... fora de série, né, cara? Assim, o Bebeto... Você era um cara mais da área, ele tem isso, e ele tem essa movimentação. O Bebeto era muito inteligente, né, cara? Inteligente.
Não, e tu jogou É, com um cara muito foda, O Bebeto era demais, cara. Assim. muito inteligente. Pô, meu irmão. Ia ser tem- difícil marcar o Bebeto. Difícil marcar e não é qualquer um que acompanhava também, não, cara. Que é fogo. Às vezes- Acompanhar o raciocínio, né? pô, que ele era demais, cara. Verdade, Ele verdade. tirava uma. Pô, meu irmão, era fogo. Muita cartola, né? É. Tem toda a razão, concordo. Viu? Bebeto. E Pedreirão, Fernandão ali. Pô, Te cara, deu eu de peguei, verdade. eu peguei assim uma fase final ali de uma galera de zagueiro que, meu irmão, era. Tudo bandido. Os caras estavam mesmo. Pô, Fernando, era fogo, cara. Assim, mas peguei. Quem Cara, mais te bateu? Cara, Não precisa ser uma vez só, não. Mas eu fiz É, bagulho. cara, Ó, te eu não bati hoje, sei, vou te eu não bater sei se sempre. vocês lembram, o Grêmio tinha um zagueiro, um louro grandão, Wilson. Wilson, não. Acho não que me é lembro. Wilson. Cara, meu irmão, toda vez que eu jogava com esse cara, pô, eu tinha. Voltava todo marcado. Pô, e tinha um entreveiro com ele, cara. Pô, cara. Tava mesmo. É, Bem cara. gauchão. Gauchão. É ele. Assim, Gotardo hoje é meu amigo, mas o Gotardo era outro cara duro pra caramba, entendeu, cara? Júnior Baiano, que é da mesma Na idade. mesma época. Cara, tinha. E uma Pô, época- e uma- Márcio Rossini no Bangu, peguei o Márcio Rossini, que eram zagueiros bem duros, entendeu, cara? Era uma característica, acho que, da época, né? Como a gente tinha também do nosso lado, O Quinhones. o Quinhones e Marco Aurélio, pô, os caras eram duros pra caraca, Célio Silva, então, assim. Nossa, sério, Silvio, Então, assim, era uma outra. é uma outra. Parece que é outro futebol, que era outro jogo. Não é isso? É, com uma pegada, um Isso. espaço. Vocês tinham um espaço maior para jogar Isso. e o confronto mano a mano era mais frequente. Mais né? frequente, Mais frequente e tinha que dar. Se não desse, o cara ia passar, pô. Não Tinha- Vá, pô. Então, porque a vantagem do atacante juiz sempre. é só olhar tinha pra mais onde... espaço, tinha É. espaço. Você tem mais cara. espaço e o zagueiro, ele não pode agir, ele tem que reagir à ação do cara. Não é isso? Isso. E se ele estando de costas sendo mais lento, parceiro, quando você for reagir, o cara já foi. Era E esquece. Era Esquece. outra Porra. parada. Aí, Patrick, viu? Cara, teve o Vasco 92, o Vasco ganhou o Carioca de novo no 92, não foi? Eu saio no Tu saiu quando? em 92. Só que em 92 o brasileiro foi no primeiro semestre. Por quê? Não lembro, não sei, inverteram, não sei por quê, cara. Você que é a enciclopédia. Mas tu sabia que tinha sido? É. Eu lembro que ele acabou no meio do ano. Tu é o PVC do Storycast, não, porra, preciso das informações, cara. Eu não sei, e eu saio na reta final do brasileiro de 92, aí eu vou pro Palmeiras, no meio do ano. Palmeiras, fraquinho que ele foi. É. Porque o 92, a final do brasileiro foi, acho que, Botafogo e Flamengo, verdade, Botafogo e Flamengo. Foi pro Flamengo, E 93, Palmeiras e Vitória. Vitória. porque eu tava no Palmeiras já. Que tu já tava no Palmeiras. O Palmeiras que ele jogou, galera, é um Palmeiras. Sérgio, eu vou falar dos titulares aqui, né? Que eu peguei. Não dava o elenco todo. Sérgio Gil Baiano, Antônio Carlos, Clebão e Roberto Carlos. Não é o cantor, não. É o do Real Madrid. César Sampaio, teu parceiro Mazinho. Mas é parceiro. Tá botando o Edilson aqui, mas eu acho que ainda não era. O Edilson estava no Vitória ainda, não era isso? Ou não? Já tava Não, no... já tava lá? Capetinha. Edilsonzinho, Edmundo e Evaí. Potência. Ainda veio o Rincon depois. Não, porque a galera não ia entendendo, porque todos esses caras eram selecionáveis e jogavam muito. É. Muito mesmo, muito mesmo. Era, porra. E tu chegou... Esse time tinha um monte de maluco. Esse time. Meu irmão, esse time tinha confusão todo dia, cara. Entre eles mesmo, não é Entre isso? eles mesmo, Entre eles mesmo. A sorte que tinha uma galera que segurava a onda. Clebão. Que era eu, Clebão, Mazinho, Zé Sampaio. Eu não esqueço. Aí tem uma discrepância absurda, meu irmão. Os caras tudo na nuvem, os outros tudo tacando fogo no outro. Caraca. Clebão. Cara, eu lembro que uma vez eu fui assistir um jogo do Palmeiras e Corinthians quando o Marcelinho estava jogando no Corinthians. E aí duas coisas me chamaram a atenção.
Uma que o pessoal no Morumbi, numa hora lá, ficava batendo o pé na arquibancada que tremia o estádio todo. E a outra que existia uma rivalidade, que alguma coisa, eu não lembro, do Marcelinho com o Clebão. O Clebão? É. Porra, mas O não pode ter Clebão rivalidade. era um poste, um negão forte pra caramba. E aí teve um lance assim, que o Clebão foi na direção do Marcelinho e alguém gritou pra ele, o Clebão tá atrás. O Marcelinho largou a bola, pulou por cima de umas placas que tinha. Rapaz, Clebão era um armário. Era? Não, Porra, jogando forte ele pra era... Mas todo Diz mundo que era fala tranquilão. Não. Né? fora do campo, Porra, eu cara, falava até baixo. É. gente boa demais, sossegado e tranquilo. Também não dava pra ser diferente. Ele daquele tamanho, ia matar ele, ia dar um tiro nele. coitado. Porra. Mas era um timaço, né, cara? Era um timaço. Porra, e o É. campeão é brasileiro, né? É. Mais uma Foi vez. bicampeão, né? Quem era o 93, treinador? 94. Quem era o... Bipaulista Era o e brasileiro. Luxemburgo. Luxemburgo. Quando eu vou, era o Nelsinho Batista. Aí sai, o Nelsinho Batista sai, vem o Otacílio Gonçalves. Chapinha, né? Lá Eu lembro. do Paraná. E aí ele sai, aí que vem o Luxemburgo. Pro lugar dele. Já pega meio que o bonde andando. É. E aí o Luxemburgo vindo do Bragantino, né? E aí. Que ele fez uma campanha fodida do Bragantino no Campeonato Paulista, não foi? Campeão Paulista, é. Paulista. Campeão paulista. E aí, cara, o time deslancha, né, cara? O time era bom. O time era bom pra caramba. Você tinha frequência? Eu entrava com frequência? Então, eu fui. Logo quando eu vou, eu tive uma contusão que eu demorei um pouquinho para sarar, mas aí depois entrava direto. Na final contra o Vitória, eu tô no banco e entro no segundo tempo no jogo. Então, assim, entrava sempre, entendeu? Entrava Não, sempre. maneiro. E você era centroavante. É. Ver o Evaí jogando ali era brincadeira, né, cara? Pô, vai Inteligência do inteligência, qualidade técnica. Absurda. E desse time do Palmeiras aí, que era um time muito forte, a galera era fominha, a galera gritava, passava a bola, fazer gol, tinha alguma briga. Não, briga tinha. Não, briga Pô, tinha. briga, entre eles, tinha pô. muita confusão, Eles não cara, se falavam. entendeu? Isso é verdade que o Edmundo não falava com o Evaí. Tinha Que, briga, né? que não falava com o Edilson, que não falava com o outro. Né? Não tinha essa porra? Tinha, pô. Tinha. Edmundo. Não. Porra, Edmundo. Pô, ele... Cara, tinha muita confusão. Cara, como é que o cara contrata todos e bota tudo no mesmo? Ele vai saber, ele sabe que vai dar merda. Não, mas ele não dá pra saber. O Edilson tinha acabado de chegar, de sair do Vitória, ninguém sabia mais ou menos como era. O Edmundo, porra, ele 93, ele. Mas 93, ele chega já com peso pra caramba. O Edmundo foi comprado do Vasco. Foi não comprado do Vasco. O Edilson foi comprado do Vitória também. Não, o Edilson, quando vai, eu acho que ele vai do Guarani pro. Ah, ele foi pro Guarani antes? Acho que tava no Guarani, do Guarani que ele vai pro Palmeiras. O Palmeiras, sim. E aí todo mundo vem comprado. Aí o Roberto Carlos vem do União São João Palmeiras. Isso. E... Porra. Aí mas... o Kleber vem volta da Espanha. Não, tu falou uma parada muito fera, assim, que a gente não. Que a galera só percebe os malucos, os piroca e as confusões que acontecem. Mas tu falou uma parada muito legal que eu nunca percebi. O equilíbrio. É verdade, pô. Tem Clebão, tem você, Mazinho. O Cláudio Guadanha. O Cláudio Guadanha, o próprio Zinho. Zinho. Os caras que falam mais da paz. Tinha os caras que. Um entendeu, o outro só. Cara, a gente segurou muito mais confusão por causa disso, cara. É verdade. O time, às vezes, andou e foi campeão por causa de vocês, cara. Cara, o time, pô, era... Porque nem só de paz. Mas devia ser emocionante. Não, maneiro. Experiência. Aí a gente fala da experiência, né, cara? Assim, mas ganhou... Primeiro, tinha esse... E o time era muito bom, né? Era muito bom. Era muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Do goleiro ao último reserva. Cara, o time era bom pra caramba. E depois foi... No 94, aí veio Amaral, Flávio Conceição... Djalma? Tá, não. Djalma foi depois. Djalma chegou depois. Rivaldo chega ali também. Porra. Depois jogou Amaral, Flávio Conceição, Rivaldo. Isso, Milho. Ele é mais 96, mais 96. né? Não, muito cara.
Também Isso, depois. o Cafu 94 estava, não Eu estava? acho que da história. Não, Foi, de- depois? foi depois. Eu acho que da história recente. Capô, acho que do foi em futebol, 95 ele chega. 5. Ou 6. A maior potência que teve de time foi esse Palmeiras. Cara, pode Não ser. tem, de você falar assim, um time recheado de grandes jogadores. Brasileiros, assim. Brasileiro não Não, tem. ainda tinha Rincon, que veio Chegou o Rincon. Mancuso veio de primeiro pro Palmeiras, é. depois foi pro Flamengo, não foi isso? Foi pro Palmeiras primeiro. Cara, era um timaço, cara. Era um timaço. E o equilíbrio, né? Nem só de paz vive o planeta e nem só de guerra. É verdade, brother. É verdade. Porra, e a confusão tava instalada. Chega lá, Sorato, Mazinho, Zinho. Calma, gente. Edmundo mandando todo mundo pro caralho. Edilson, não vou jogar, não toca a bola pra mim, cara. Não é isso? Não tinha isso direto? Tinha. Assim, eu era garoto, cara. Eu era garoto, mas, pô. via o Tu era jogo. garoto. Que porra é? Tu era garoto. 94 era garoto, tinha 14 anos. Que porra. era garoto. Não era garoto? 14 anos? Criança. Criança. Uma É. criança jogando. Criança é 7, 8 anos, caralho. Porra. Em 94 eu já era centroavante, só pra tu ter ideia. Eu já era centroavante. Não, mas foi um momento também que as empresas começaram a chegar no futebol, que a Parmalat entrou, né? E lá no início teve uma confusão, que parte da torcida não aceitava, que assim, chegou querendo mudar o uniforme, e, pô, o clube de colônia, né? Colônia Não. italiana, os caras são tradicionais pra caramba. Então, assim, metade da torcida. Pô, cara, a gente passou problema assim de pressão. Tomaram pressão na torcida? Pressão da torcida, aí o time ia bem, tava naquela fila que não ganhava título, sei lá, 16 anos, e aí perdia um jogo. Eu lembro que a gente foi pro interior jogar contra a Ponte Preta, cara, e aí a gente empatou o jogo em Campinas. O time tava bem, né? Mas Isso no brasileiro. No Paulista. No Paulista. Aí a gente volta para São Paulo, a gente entra no CT, meu irmão, torcida, meu irmão, tudo na porta. Que a gente não tá cansado, não vou assim, não mexer no time, porra. Cara, meu irmão. Já era. Não era Luxemburgo ainda. Era o Luxemburgo. Era Luxemburgo já. Aí, aí vieram os caras da torcida e desceu o Luxemburgo, euzinho, Mazinho, e pô, ficamos do lado assim para conversar. Os caras da paz. Só desceram os da paz, vocês perceberam, galera? Aí os caras pressionando e tal, e o Luxemburgo, não, pô, o Luxemburgo foi bem pra caramba. Foi firme. Não, cara, esse time vai ser campeão, a gente pode ficar tranquilo. Pô, o time vai ser campeão, fica tranquilo, o trabalho tá indo no caminho certo, caramba, não sei o quê. E não deu outra, né, cara? Mas, assim, depois tem um outro lado que, pô, os caras se acostumaram com o time campeão e a torcida. Aí, em qualquer jogo que fora do padrão ali também era complicado, mas faz parte do time grande isso, né, cara? Não, verdade. E São Paulo tem essa parada da torcida, das organizadas serem vinculadas à escola de samba. Tem todo um processo que a gente não sabe até onde vai. São mais organizados. São Paulo os caras são mais organizados em quase tudo, né? Mas não tem praia. Não, mas se eu quiser organização, eu vou falar, porque eu tô aqui a vida inteira. Nada contra vocês, Paulista. Eu joguei no interior aí 2 anos. Mas hoje, assim, nessa organização, acho que em termos do time, acho que mudou bastante. Hoje em dia é muito mais homogêneo. Hoje está muito mais equilibrado, né? Tanto é que a maioria deles hoje estão... É verdade. Não, até porque o dinheiro, antes o dinheiro ia só para lá. Isso, As empresas iam só para lá. Hoje não, hoje as empresas estão no Brasil inteiro. Isso tá muito mais diversificado. Beleza, teve lá no Palmeiras, pô, tem aqui os... Não tem nenhuma história maneira do Palmeiras? Não, ele não quer... Com esses bandidos como é que todos não vai no ter mesmo uma história lugar? de confusão no vestiário que o Edmundo não quis bater no Edilson? É impossível não ter que bater no Edilson. Teve, a mesma... Pô, que jogo? Porque... Não, teve um jogo no Recife contra o... Acho que foi contra o Sport, ou contra o Náutico, acho que contra o Náutico, mas foi no campo do Santa Cruz. Sim.
E aí, pô, o jogo rolando lá, o Edmundo fazendo umas jogadas, aí o Antônio Carlos reclamando. O zagueiro dele reclamando lá. O Antônio Carlos, zagueiro, reclamando, não sei o quê, tem que não passar a bola, que não faz a jogada, que não sei o quê. Aí o Luxemburgo ia pro Luxemburgo toda hora e falava. Aí intervalo. Aí aquela confusão, que ele não passar a bola, não sei o quê. Um reclamou. Não sei. Meu irmão é o Luxemburgo, chega uma. Tá bom, então, os dois vão sair. Isso por causa do Antônio Carlos, filho da puta. O Antônio Carlos ficou transtornado. Os dois é o Antônio Carlos e o Edmundo. Bem feito. Cara, meu irmão, Aí, cara, ó. uma confusão do caraca. E segura daqui, segura dali. E, porra, cara, Eu lembro que isso saía direto na imprensa. Cara. pô, cara. Não, tiveram vários, mas isso tô falando. São coisas que a gente viveu ali, mas que, cara, a qualidade do time era, pô, cara. É E porque aí- tinha essa galera do outro lado que, Deixa assim, disso. que era mais Aí centrada, você que não era tira- tão explosiva. Porque, pô, você vai falar o que de uma qualidade técnica do Edmundo, do Antônio Carlos, nada, do do Edilson. Cara, você tem que, meu irmão, Tinha um Tentar elenco, né? equilibrar. tentar essa porra. administrar Aí essa... você tira o Edmundo e entra quem? Não, tinha eu não sei, no banco. Quem tinha no banco? Ah, tinha Maurílio, tinha... Pô, Maurílio, era um pô, timaço, cara. Que massa mesmo, É, Maurício, pô. pô. Entrava o Soraya. Eu tava no banco, então assim, tinha... Você brigando. Muito bem, Vanderlei. Tô pronto. Já dá a logada. Tinha o Edmundo mesmo. Mas tava... E tu que entrou nesse jogo? Não. Ah. Não, acabou que depois apaziguaram lá o Não caramba, saiu ninguém, e não saiu ninguém, o time foi, cara, mas muita confusão, A cara. firmeza do Luxemburgo É. é importante. No Isso, jogo, né? é. Não, ele, cara, mesmo, ele administrou muito problema lá, cara, muito mesmo. Assim, Que é inerente, né? Você tá. ter um elenco com um nível Tem desse jeito. daí. competitividade É. dentro do grupo muito elevada, né, cara? Isso eleva, porque qualidade, mais a briga, né, cara? Pra jogar. Os caras não querem perder. Não querem né? perder, não, é. O nível de competitividade desses caras é muito elevado. Então, assim. Mas acabou, são coisas que aconteceram, né? E foram bem administradas. Por mais do que tivesse confusão, aí tinha, na época era o Brunoro, o diretor de futebol, que chegava e também era firme nas decisões, tal, entendeu? Então, assim, era uma coisa que era bem administrada. Cara, e de 98, de 88, você ganhou o Carioca do Flamengo, não foi isso? 88. Brasileiro, 89. Já ganhou o Paulista e o Brasileiro em 93. Porra, isso são o quê? 5 anos. Não, e Bipaulista 94 foi campeão paulista também. 94 já ainda tava lá. Né, quando chegou. É. Cara, é muito foda essa porra, cara. Muito foda. E sempre botando uma neguinha pra dentro. A neguinha É. bolinha. Sempre botando. Sempre botando. O Fernando. Era a minha característica, era um centroavante, né, cara? E nesses times a bola chegava, né? chegava. Então, assim. E do Palmeiras tu foi pro Juventude, pro Cruzeiro. Cruzeiro, é. Aí no Cruzeiro eu não fui bem. O time estava muito modificado, eu também não estava Sim. passando um bom momento. Sim. Não fui bem realmente. Pô, Cruzeiro, Juventude, Santa Cruz e Bangu. Eu quero saber do Bangu. Eu quero saber. Bangu é time grande. Fala aí. Bangu é time Mas é mesmo, grande. Tá maluco? Campeão mundial, caralho. É verdade. Porra. Campeão mundial. Ah, Ah, 66? pô, Não é não? Aí não ganhou de qualquer um, não. Tu fala que não, agora Porra. dá um time você. Porra. Mas o Bangu não tem time mundial, o Botafogo também não tem. É, Bangu tem. porque um corrobora pro outro. Aí eu venho, em 96, eu venho para o Rio, volto para o Rio, né? E disputo o Carioca pelo Bangu. Tá falando de um time bom, né, cara? Time bom, é. O time. Pô, O cachorro tava vivo, era vivo ainda? era, mas ele tava. Acho que ele tava preso na época. É. Mas não tinha interferência. É, não Dessa tinha. época não tinha mais não da tinha. coisa, não. Não tô falando Era o de quê? O diferença, Reinaldo não. Pita que tava por trás? Não. Quem Era era o que- Pedrinho. Pedrinho, Vicessotti, É, que tava lá, Era né? o Pedrinho. E... Que era teu agente na isso, época. né? Isso. Mas aí o time era bom, cara. Era o Marcão, que era da casa,
Sim. novo começando. Aí eu, Macula, o Wallace. Era um time legal, cara. Fizeram um bom carioca. Fizemos um bom carioca. Eu quero lembrar, vocês ganharam de um grande, não foi? Foi quem? Cara, acho que a gente ganhou do. Acho que ganhamos do Flamengo, 2-1, Moça Bonita. Eu lembro que ganhou, assim, que chamou a atenção pra caramba do trabalho do Bangu, Quem era o treinador desse dia? Era o Ricardo Barreto. Ricardo Barreto. que trabalhou comigo lá em Entrerrense em 2001. Subiu em Entrerrense. Isso aí, tua época áurea de gestor de... Gestor não, de manager. Da época de manager. Da Terra 10. Foi de lá. voltou pro Aí Grêmio, eu, né, aí eu cara? volto pro Botafogo o brasileiro de 96. Que legal, cara. É. Pô, Aí o brasileiro, Botafogo não foi tão bem. E aí acaba 96, eu tô em casa, aparecendo algumas propostas tal. Aí tu já tinha quantos anos, cara? Em 96 eu tinha 27. 27 para 28, né? E aí o Botafogo contrata o Joel para treinador, para o Carioca do 97. E aí eu tava, pô, não vou, vendo que outras coisas, tendo outras propostas já tal. E aí o Joel me liga. Pô, cara, vou montar um time legal, pô, eu quero que você fique, eu quero contar com você aqui. Vem, se apresenta aqui e a gente vê depois as outras coisas, mas vem para cá logo. Cara, aí fui, velho. Aí fui, e aí a gente é campeão, né? Carioca. Esse ano tu foi bandido, tu foi Anselmo Paiva. Porque tu foi pro Botafogo, não é isso? Aham. E esse campeão carioca de 97 Só que na reta final do Campeonato Carioca, eu recebi uma proposta de um time turco. Cara, eu viajei para a Turquia para fazer exame médico, assinar contrato e tal. E só que quando eu estava lá, o time já tinha começado a treinar. E aí um jogador lá tem uma contusão séria no joelho. Aí na hora de assinar o contrato, o cara, não vai dar para assinar mais com você. Vou atrás de um meia estrangeiro por causa da contusão desse cara. Puta, Que merda do caralho. Tava lá na Turquia, cara, para assinar contrato. Viajei o caramba. rescindiu aqui com o Botafogo? Que tinha acabado o contrato, que meu contrato era até o final do Carioca. Sim. E eu acabei nem jogando as finais, porque deu um problema na reta final do cara que prorrogou por mais um mês, tal, deu uma confusão. Isso. E eu com a proposta lá, falei, cara, eu não vou ficar aqui e perder a proposta. Foi esse ano que cada um pegou um troféu? Não. Não, esse foi 90. 90. Tá bom. Não, esse... 27 anos. Esse foi... E aí eu falei, eu com a proposta do time da turco, eu falei, pô, cara, eu não vou ficar aqui, vou perder a... Claro, pô. 28 anos já quase. Pô, eu falei, vamos embora pra Turquia. Fui e tal. Cara, aí aconteceu essa porra, eu falei, caraca, meu irmão, eu aqui... Aí eu falei, não. Aí era o Pedrinho, não, falei com o Eurico, vai voltar pro Vasco. Pô, eu falei, vamos embora. Porque as pessoas não sabem, acham que eles são direto do Botafogo. É isso aí, pro Botafogo. É. Pro Tu Vasco. pegou a época do Bentinho lá no... Peguei, era o ataque eu e ele. E o Dimba, que depois Tava começando o Diba. começando a entrar e fazia gol. Eu lembro desse time. Tinha ele, tinha Bentinho jogava pra Marcelinho, caramba. Paulista, Dejaí, Ailton, Pingo. Tinha o Cavalo de Índio. Cavalo de Índio não. Esquece. Cavalo de Índio não era do Fluminense. Não. Não, eu troquei, misturei. Era o time, Wilson trocou Goiano. o Wilson Goiano. Trocou os times. Gonçalves. Gonçalves. Jorge Luiz. Gonçalves é o capitão. Isso, Jorge Luiz. Zagueiro. Wagner, goleiro, né? Wagner, goleiro. E o Jefferson, que era do lateral esquerdo, né? Isso aí. Cara, Eu lembro desse time. E você não participou do inesquecível rebolada. Da rebolada eu não tava. O DJ contou pra gente aqui. Eu não tava. Cara, é brincadeira. Só o Edmundo mesmo, né, cara? Edmundo é maluco, cara. Tá correndo aí, eu te pego, hein? Tá correndo a gente aqui, mas eu te Mas pego. ele agora hein? tá no Rio, né? Eu sei, eu vou te buscar na tua casa. Olha. Eu vou te buscar na tua casa, tu vai ver. E São Pô. Paulo era mais difícil. Engraçado, né? Que as coisas, a vida, ela acaba nos desviando de um caminho e colocando a gente em outro melhor. Isso. Foi pro Vasco E 97. aí eu vivi outra
período do Vasco que ganhou tudo, né, cara? Um período incrível do Vasco. Pô, voltei a ser campeão brasileiro e fui campeão da Libertadores, né? Que eu fico E- até o final de 98 no Vasco. Tá dentro de todos É, esses jogos incríveis aí do Vasco de pô. 98. Todos os jogos. Cara, fala pra gente como é que foi. Tu tava naquele jogo lá no. Vamos falar antes, né? Pô, e o Vasco. E assim, a gente vai lembrando da história que a gente não percebe. O Vasco e o Palmeiras na final do Brasileiro de 97. Isso. O Palmeiras já tinha vencido 2, 3 e 4, o Vasco 89, e vão pra final novamente, acho que em 10 anos. Então sempre Eu nas tava no cabeças banco, ali, esse jogo né? eu tava no banco. Não, mas tava lá, né, cara? Porra, até porque o ataque se repetia. O ataque do Palmeiras de 93 e 94, ou de 93, pelo menos, se repetiu no Vasco em 97. 97, Então, Edmundo e Evaí. E não vai, E tu olhando aqui esses caras jogando. Porra, Aí foi. Era outro Tu timaço, acha né? isso mesmo, que o Edmundo em 97 fez um ano de melhor do mundo? Como todo mundo diz aí, cara. Pô, cara. Irmão, 97 foi brincadeira o que ele Tudo fez. deu certo. Tudo deu certo, cara. Eles falam muito acho que do Ronaldo, que o Ronaldo fez em 97 também, acho que na Inter. Na Inter, não sei se foi na Inter. Foi, né? Mas, cara, o que o Edmundo fez. O quê? Deixa eu ver. Ele joga no campo cheio de barro. Impressionante. Mas, cara, pô, o que ele fez num campeonato de, sei lá, 5 meses, cara? Pô, brincadeira, 29 gols, cara. Nunca. Bateram o recorde dele, não, né? A parada não é nem um recorde de gols. Acho que o recorde de gols é dele, mas em jogos, né? Acho que a média do Edmundo acho que é maior. A média é maior. Acho que quem bateu o recorde foi o Washington. Foi o Washington. Com 34 gols. Em uma quantidade menor de jogos, entendeu? Acho que a Mas parada é essa. o Edmundo, a média, acho que é. Ele fez gol de tudo. De E falta. fez 6 gols num jogo, né? Que até tão Pô, cedo. podia pedir 2 músicas do Fantástico, pô. É isso aí. Acho que ninguém fez isso. Não. 6 gols num jogo só. Só ele. Foi contra quem? Foi contra o Contra o União São João. São Januário. Foi 7, né? 7. Não, foi 6 a... Ainda ele perdeu um pênalti. Perdeu. Não tem perfeição, né? Puta que pariu. Ele fez os 6 gols do time e ainda perdeu o pênalti. Vamos fazer 7 não, pô. Caraca, imagina. Pô, Coisa 6 muito louca. muito doido. Como é que tu administra um negócio desse difícil, né? Eu falo o seguinte, Fernando, você participou também de elencos, pô, maravilhoso, cara. O legal disso não é nem assim, os jogos são inesquecíveis, fantásticos, né? Cara, é o dia a dia, meu. Pô, os caras têm grandes jogadas todo dia no treino. Todo dia. Todo dia você vê um negócio, pô, que é impressionante. Todo dia tu vê mágica. Tu vê mágica, cara. Isso é fantástico, essa coisa de, pô, era os treinos, cara. Pô, desde aquela época de Palmeiras, pô, os coletivos da época eram, pô, meu irmão, imagina os dois times assim, igual esse período do Vasco, 97, 98. Pô, foda mesmo. Pô, cara, era... Pô, Só pera, Mauro Galvão. Pô, Timaço também. só de verdade. 98. Cara, como é que foi esse Monumental de Nunes aí, cara? Pô, cara. Tu tava nesse jogo? Tava no banco. Tava no banco nesse jogo. Então, a gente vai para lá com a vantagem mínima, né? Foi 1-0 aqui. E todo mundo dizendo, pô, é pouco. Mas o River é um timaço e, cara... O River de... pô. Ortega... Não, tava Galhardo, Sorin, pô, era um timaço, cara. Acho que eles eram muito jovens. Mas o cara era o Galhardo, né? O cara do time era o Galhardo, o Sorin era o lateral esquerdo. Ayala. E... Cara, e a gente vai, um frio do caramba. Meio do ano, um frio do caramba. Pra gente que é acostumado aqui no Rio de Janeiro, vai jogar em Buenos Aires. Acho que a gente tá em Buenos Aires. Só jogar ali, pra cima. Não, dava.
O Sorato tá aqui com. Tá todo se tremendo nem coitado, ele nem falou. Caraca. E assim, e o jogo difícil pra caramba, né, cara? Pô, jogo de Libertadores, na casa do adversário, pô, Monumental lotado, pressão, cara. Mas assim, a gente tinha um time que a gente sabia que ia fazer gol, cara. Assim, quando não, com a bola rolando não funcionava, a nossa bola parada era muito forte. Muito forte. Por causa do Juninho, a batida, falta lateral, escanteio, Ramon, falta lateral, falta frontal, Pedrinho. Então, assim, a gente sabia que, assim, era difícil aquele time não fazer gol. Entendeu? Pô, Luizão. Luizão na frente. Donizete, bem demais, cara. Então, assim, e aí foi a falta mágica do Juninho, né, cara? Verdade, foi de muito longe. Foi de longe. A gente estava atrás do gol aquecendo, cara. Então a gente viu de trás do. Pô, cara. Quando a bola saiu, que o goleiro deu a passada para um lado, a gente já começou a pular a placa ali para ficar comemorando. Batida que ele dá de peito, que ela sobe e desce. Que dá aquela caída rápida. O elevador. Pô, não, incrível, cara. Incrível. Porra, e cara. Aí a final que, assim, que era um time mais considerado e era mais fraco que o River, porque a grande final tinha que ser o River, né? Porque a gente se cruzou na semifinal, né? E você reencontrou o Quinones. Aí o Quinones tava no Barcelona de Guayaquil, Pô, caramba. Não tava mais com a cabeleira. Não. 9 anos depois, né? 9 anos depois. 9 anos depois, cara. 9 anos depois, Que maneiro, né? O futebol prega umas peças assim. E teve resenha? Porra. Teve, assim, no jogo e tal. Antes do jogo, depois do jogo. Pô, maneiro. Foi maneiro. E foi um ano fantástico do Vasco, né? Porque em 97 já começa no brasileiro, já pensando em 98, que foi o ano do centenário do clube, né? Do Vasco, né? Então, assim, tudo foi meio que direcionado para uma grande conquista no ano do centenário. E o que não tinha, que acabou dando certo, era culminar com um Mundial, né? Que foi outra parada que complicada, entendeu? Que, assim... Tu foi pro Mundial? Fui. Com o Real Madrid. E o Vasco faz um segundo tempo espetacular também. O Felipe fez demais, cara. Então, assim, mas faltou isso, né? Mas, pô... Faltou a cereja do bolo. No ano do centenário, né, cara? Pô, imagina, no ano do centenário já tinha ganho a Libertadores, que até então não era... O Vasco não tinha nenhum título sul-americano reconhecido. Sim. E aí o Mundial, né, cara? E o ponto foi onde o Mundial? Foi no Japão. Ainda era no formato lá no Japão. Era no formato Japão, Era ainda jogo único? Não. Era jogo único. Era jogo único. Você era o campeão da Europa. Não tinha esse quadrangular ali. Que tem. Hoje tem, não. E o Real Madrid de 98 também era... Porra. Sábio tava lá. Sábio, Raul, Sidorf, Mijatovic. Redondo. E Erro. O goleiro era dos Bizarreta? O Wilgner? Caraca. Pô, Barcelona. Ele não faz nada, ele só fica vendo o jogo. Não, eu tô te testando. Faz nada. Só fica vendo o jogo. Gravando. E o segundo tempo do Vasco foi... Não, e o gol que a gente toma do Raul, que ele sai cortando lá, cara, a gente treinou isso, o período que a gente ficou lá no Japão, a gente sabia que isso ia acontecer. Tinha essa inversão do Sidorf para ele lá. Entendi. Já era uma jogada recorrente. Era recorrente. E o lance é o seguinte, que estava jogando, acho que era o Wagner de lateral direito, e aí ele tira e entra o Vitor. O Vitão. Esse Wagner jogava muito. Cara, e aí, assim, o Vitor entrou querendo, meu irmão, mostrar serviço. A gente vai pro ataque, ele passa igual uma bala, não recebe a bola, aí volta no pique. Aí a gente pega a bola, ele passa a segunda como uma bala, e perde a bola. Irmão, perna inchou, meu amigo. Lá no Japão. Aí abriu a brecha,
uma bola no pé do Seedorf, inverteu uma diagonal. Ele ainda tentou voltar no desespero, mas não tem Não jeito. tem jeito, cara. E os caras acostumados a decidir. Aí o Raul nessa época era pra top 3, né? Pô. Né? Não, pô. Todo mundo, cara. Porra. Todo mundo. O Seedorf já era bicampeão da Champions League. Foi por 2 times diferentes, já. Foi por 3. Mas já era por 2. Não, o time. Mas foi legal. Foi um momento que. Cara, e muito legal você estar presente, né, cara? Pô, 2-1 privilégio da ali, porra, né, cara? Poxa, mas... Faltou pouco. Não, nos anos 90, você esteve presente em todos os grandes momentos do Vasco. E tem a torcida reconhece isso? Você tem esse reconhece. reconhecimento, É que no 89 fica muito marcado por causa do gol, né, cara? Sim. Mas, assim, ter participado desse outro momento também, cara, pô, foi demais, né, cara? Foi demais. Pô, muito maneiro. Você fica no Vasco 98, depois no 99? Não, aí em 99 eu saio do Vasco. Já saiu. Aí eu vou pro Aí, comercial. Eu vi, tu teve no comercial, o comercial de São Paulo? Ou Isso, São Paulo. o comercial de São Paulo pro Ribeirão Paulista? Preto e depois eu vou pro Gama. Isso, depois teve no América, não é isso? Isso. Conta como é que foi na Hungria, cara. Conta pra gente essa tua Cara, experiência na Hungria, porque não tem muita... não tem, assim... Você já tava com 30. Isso. 30 anos? 30, 31. Foi um momento assim que eles pensavam em tentar começar um crescimento do futebol húngaro, que eles planejavam sediar uma Eurocopa. Entendeu? Tanto é que eu joguei o finalzinho de uma temporada e o início da outra, ou foi o contrário, o final de sei lá. E aí ele começa a ter umas reformas nos estádios da Hungria, reconstruir, fazer estádios maiores, pensando em sediar uma Euro. Sim. Então eles começaram meio que dar uma fomentada no futebol para tentar dar uma levantada, né? Mas aí eu acho que não andou. Mas assim, como experiência foi legal pra caramba. Claro, cara. pô, foi pra fora do país. É um Ganhou país. o quê? Qual era a moeda? Já era euro? Não era euro ainda. Não Tinha... não era. Acho que nem hoje é euro na Hungria. Faz parte da União Europeia? Não sei. Também não sei. Não. Vamos pesquisar, galera. Hungria é o quê? Sofia, capital? É mesmo, porra. Não, Budapeste. Budapeste. Se você que está acompanhando a gente aí sabe alguma coisa, escreve aí, pô. A Hungria faz parte da União Europeia ou... Não, em 2002 não fazia ainda. Então, manda pra gente Budapeste essa é informação. sacanagem. É bonita. Porra, uma das cidades mais bonitas que eu já fui, Budapeste. E Europa é o time era uma cidade de 50 quilômetros de Budapeste. Levou a família inteira? Foi a família inteira. É ruim da André deixar ele sozinho. É ruim. Mas foi legal, assim, um país, Experiência maneira, né? experiência maneira, qualidade de vida, sabe? Tu já mais experiente, né, cara? E, Desde assim, 2004. Assim, o complicado lá é o inverno, mas que na fase braba do inverno o campeonato para, né? Porque é 30 centímetros de neve, né? Não dá. Porra. E aí, assim, foi uma dessa que eu fui contratado. O presidente, na época, tem negócio aqui em Florianópolis, tinha na época, e nessa época do inverno brabo, ele trazia o time para Florianópolis, para fazer o período de treinamento aqui, para sair do lado do inverno. E aí, como ele gostava do Brasil, do jogador brasileiro, e aí... Calhou de te levar. Me levar, Que bom. Fez os golzinhos lá? Fiz uns golzinhos lá, Tá sempre empurrando a bola pra dentro do gol, rapaz. Tá sempre fazendo golzinho. Mas foi uma experiência legal, cara. Foi ao todo dar uma temporada. Pô, tu chegou no dezembro, jogou metade de um e a metade do outro. Isso. Sei como é que Mas foi legal, cara. Acho que pra família, pra experiência como convivência com os filhos, com a esposa, né? Cara? Como história, Isso. pra você como ser humano, é muito legal aprender outra cultura, né? Sim. Cidade linda. Aproveitou? Aproveitei, Passeou. passeava bastante, cara. A cidade era 50 km de Budapeste, no final de semana, sem jogo, ia para Budapeste, restaurantes. Aí, na época de calor, tinha um outro local
próximo ali, que era um lago, que era uma área de veraneio, caramba, também era muito maneiro. Porra, que bom. Experiência legal. Não, pô, tá doido. Não tem preço. Qualidade Buda de vida, e qualidade de vida. Peste. É. Hã? Que fala assim, fala Budapeste, mas é, É Buda de um lado e e Peste do outro. Bonito, bonito. Fera. Foi um passeio legal. Eu- Vale a eu- pena. Eu tenho em Budapeste? Of course. É, Desculpa, garoto. é, 35 países lá. nada mais justo, pô. 35, vai ter o 36 lá. Nunca contei, não. Aí um dia Eu vou tenho contar. anotado. Tenho anotado. Nunca Tudo de... contei, não. Um dia eu É, vou contar. 35. Não, é Desculpa. verdade, nunca tive essa pretensão de contar os países que eu Tem conheci. coisa lá, é Fischer, aquele monumento, aquele que você está no alto da montanha ali no centro de Budapeste. Alguma coisa do. Isso, Fischer. tem um castelo, alguma coisa. Alguma coisa de pescador, de alguma coisa de É, pescador. Porra, muito maneiro. Eu tô a ida pra Budapeste também com. Foi pra levar o garoto do Bangu, pô. Ah, Somália. o Somália. Fenevaros. Pô, maneiro. Era o time. Ali da capital. Era o time O bom, né? grande, Fenevaros. Tu trabalha com time grande, né, garoto? Pô, cara, tu volta de lá pra onde? Tu volta pro Madureira ou pro Fluminense? Madureira. Mais uma vez, né? É. Tu vai pro time pequeno do Rio. Antes de eu ir pra Hungria, eu tava no Madureira, depois eu volto pro Aí tu Madureira. volta pro Madureira. E de novo, né? Tu sai pra um time pequeno Isso, vou pro Fluminense. e vai pro Fluminense. Mete gol pra caramba. Fez uns golzinhos Fiz um no golzinho, Carioca. fiz. Não, eu fui pro Brasileiro. Brasileiro? Não, tu fez um golzinho no Madureira. Sim. Aí Isso, é. deve ter dado umas porradinhas no Fluminense. Aí os caras vieram te contratar. Legal pra Isso, caramba. Mas aí eu já tava com 34 anos, cara, voltando pra um time grande, cara. Difícil, cara. Igual o Almir, teu filho. Bundudo. O Almir, teu filho, também foi com 30 e pouco pro Flamengo. Flamengo. Pô, cara, que legal. É. E conseguiu jogar, fez gol. Fiz gol, pô. Eu Foi na estreia Foi eu o brasileiro de 2003. Brasileiro 2003. Na minha estreia eu faço gol contra o Inter. Acho que foram 2 gols, sei lá. É, contra o Inter. Contra o Inter de Porto Alegre. 3-1, acho que fiz 2 gols. Ai, Aí eu cara. faço uns golzinhos e aí termina 2004. Aí eu acho que vou pro Marília ou Atlético Goianiense? Marília, primeiro semestre, segundo acho que Atlético Goianiense, Atlético Sorocaba. Até Sorocaba. Isso, É. até Sorocaba. Pra jogar o quê? Até Sorocaba no segundo. Foi a Série C, eu acho. Série C do brasileiro. Série C do Brasileiro e a Copinha Paulista. Aí lá. já tá com 35 pra 36, né? E aí Tu jogou até. Fui até 40, Fernando. Meu último ano tava com 40. Foi no Tigres. Aí eu jogo 2005. 2005. Eu jogo. Cara, Macaé, Madureira, Maca- Cabo Friense. Cabo Friense foi o Carioca de 2006, que eu vou bem de novo. Tu lembra dele no Cabo Friense? Lembra porque Ah, o pô. Botafogo foi campeão esse ano. E aí eu vou pro Bahia. Aí eu volto pro Bahia 2006 no Brasileiro. O Bahia tá na Série C. Caraca. E em 2006, cara, eu fiz acho que 2006? 2006, eu acho que fiz 32 gols no ano, cara. Porra, aí eu fiz gol pra caramba, cara. Eu fui artilheiro do Carioca junto com o Dodô. E aí eu vou Quem era o pro treinador lá na Cabo Friense? o Ademir Fonseca. Desculpa, garoto. Abstração. Tu tava lá? Como é Course. que levou ele? Como que levou ele? Porra! Tu falou que tu Eu, contratou 2013 eu vou pra Cabo Friense e fico até ele. 2009. Mas tu contratou ele? Não, foi tu que contratou ele, Não, porra, e nenhuma. aí Eu era o fantástico. Ele tinha cagado a gota aqui, pô. Foi ele que contratou porra. nenhuma. Administração, garoto. E aí Eu e Martinelli lá. E Ó, aí, viu? e aí eu vou pro Bahia. Eu sou artilheiro da Série C. campeonato da Série O C. Ademir Fonseca sai da Cabo Friense e vai pro Paysandu. Isso. Eu tô ligado nessa história aí do E aí Ademir Fonseca. eu vou pro Bahia.
a gente faz uma primeira fase boa, mas quando chega no mata-mata lá para subir, que classificavam 8, o Bahia estava com uma situação administrativa muito ruim, sabe? Então não estava. E aí a gente não conseguiu acesso. Aí eu acabo o ano, Bahia, pô, a gente quer que você fique, mas pô, tem que ver como é que a gente vai fazer isso, caramba. Não tem dinheiro. Aí o Ademir vai pro Ituano, Depois. o Paulista. Aí ele me leva pro Ituano pra disputar o Paulista pelo Ituano. Quantos anos já, cara? 37? 36 para 37. Aí eu vou bem de novo no Paulista, faço, sei lá. Pô, a gente, não sei quanto tempo o Ituano, acho que nunca tinha ganho do Corinthians no Pacaembu. A gente ganha de 2-1, faço os 2 gols. Tá sempre fudendo com a vida Pô, do Corinthians. A gente ganha do Corinthians no Pacaembu e ganha do Palmeiras em Itu, gol meu, 1-0, gol meu também. Sei lá, fiz uns 7, 8 gols no campeonato pelo Ituano, e aí o Vitória da Bahia me contrata. Eu tinha ido bem no Bahia. No Bahia, e aí o Vitória tá na série B. 2007, aí a gente consegue o acesso para a Série A pelo Vitória em 2007. Não, a gente já prolongou a carreira aí, mas não tem como, porra. O cara foi bem no Ituano. Foi bem no Ituano. Porra, meteu gol no Corinthians e no Palmeiras. É pra não ter. Aí vai, sobe com Vitória. Aí já arrumou emprego de novo. Aí 2008 eu vou pro Atlético Goianiense. Já estava o Adson lá? Já estava o Adson, mas o Adson não era o presidente. O Adson era o gerente. Ele ficou sempre de frente dele com o futebol. Isso, ele era o cara do futebol, né? Mas hoje ele é o presidente, né? Não sei. Acho que ele é o presidente hoje. Já rodou quase todos os clubes da Série A e B. Ele pensando já em mais. E aí chegava num carioca. Estadual, porque assim, eu no Vitória, quando eu tava no Vitória, o Atlético Goianiense foi atrás de mim também, querendo que eu fosse já um ano antes. Sim. Pô, só que a gente tava bem no Vitória para subir o time, né, cara? Eu falei, pô, cara, eu não vou. E assim, por mais que o Atlético Goianiense era um projeto maneiro que acabou virando mesmo. Mas eu falei, pô, tô aqui para conseguir o acesso aqui, cara. Eu não vou sair para poder. Entendeu? E aí eu acabei indo no ano seguinte. E aí fiquei lá o primeiro semestre só. E aí vou lá pro Bacabal. Isso, Bacabal é Maranhão. Aí, mas foi um mês só, rápido. Pô, aí já tava... aí já tava... Já tava com a idade do Anselmo. Idade atual. A minha idade atual. Já tava com a minha idade atual. Assim, 40, 39. Porque aí, cara, você começa a ver umas coisas também que é complicado no futebol, né, começa cara? a passar muita raiva. Aí eu falei, pô, cara, mas aí o cara do Tigres, pô, preciso de um cara experiente. Primeiro ano na Série A aqui do Carioca. Aí acabei disputando a primeira divisão, primeiro ano na primeira divisão do Tigres. O time não vai bem assim, a gente escapa. Uma estrutura do caralho. A gente escapa do rebaixamento no último jogo, ainda eu faço gol, e aí fico até o... Que os caras lá do Tigres eram dono de uma empresa de tinta, né? Isso. E a gente que ajudou a eles com o elenco da Cabo Friense para eles subirem para a primeira divisão. Uhum. A gente prestou vários jogadores para eles. Né? E aí a gente termina o Carioca e a gente vai para Taça Rio. E aí a gente foi campeão da Taça Rio com o Tigres, aí foi quando eu parei. No último ano, 2009. Pô, legal, porque tu terminou onde começou. Aqui no Rio, né? E o ano em 2009 que tu parou. 2009. Assim, eu lembro que a gente jogou contra. Foi o único que a gente jogou contra. Isso, eu acho. Aí foi meu último ano. E aí eu continuo como auxiliar técnico depois. Aí eu começo lá. Tu já tinha esse pensamento de virar treinador? Já tinha feito um curso em Minas pela UFMG, na época, um curso de 3 meses, até um curso bem completo.
quando eu estava no América Mineiro, isso em 2002, 2001, 2002. Teve um curso lá bem legal, já fiz esse curso, e aí depois fiz os cursos que tinham aqui no Rio, né? E aí fico no Tigres um período, aí um período sem trabalhar, e volto a trabalhar eu assumo o Sub-20 do Vasco. Aí eu lembro. É. Eu lembro. Foi 10 ou 11? 12. 12? 12. 12. Eu Eu fico lembro. de 12 a 14. 12 é final de 14, eu fico no Sub-20 do Vasco. Porra, aí, como é que para você essa transição? Porque a gente sabe da dificuldade que existe, né? Cara, assim... O Vasco para vocês que era mais tranquilo, porque É. é a tua casa. Né? E, assim, mas foi assim... Na minha cabeça foi tranquilo essa questão de parar de jogar e essa transição. Pô, tu tentou parar umas 5 vezes pra tu fazer gol? Os caras falavam, Sorato, pô, mas você não vai parar. Eu falei, cara, eu penso, o celular toca, porra. Porra, aí eu vou lá, faço 10 gols, porra, aí eu jogo mais, porra. Caraca, Brasil. Incrível. Não pode pra não pular. Cara, o Patrick aqui é meu background aqui, né? Acho que eu falei certo, acho que falei merda, mas tá bom. Qual clube que você queria ter jogado e não deu? Cara, eu assim... Fernando, eu nunca... Existe, não? Cara, eu nunca senti... Quer botar ele na saia justa. Não, Pô, tem um monte de cara. Você que tá falando, né? Não, mas assim, que aquele jogou no eu- Botafogo, Vasco e Fluminense. Falei, porque era no Corinthians. Eu não tinha isso. Acho que eu nunca programei muito isso, sabe? As coisas foram acontecendo. Cara, obviamente que os clubes grandes, cara, sempre é legal jogar pra caramba, entendeu? Talvez num clube, num outro centro na Europa, entendeu? De repente, Espanha, Portugal, até mais na Espanha, entendeu, cara? Assim, Tu jogou lá esse Tereza. então, e sempre Tá que eu bom, ia, cara. sempre que eu ia, assim, com o Vasco, principalmente lá no início, sempre tinha proposta, mas nunca, Nunca vieram te Nunca. buscar. mas talvez isso, teve algo bastante concreto que eu estava convocado para a seleção brasileira, a primeira convocação do Falcão, eu estava convocado, só que o Eurico estava meio brigado com a CBF, Puta entendeu, que cara? Te fudeu. Então, e olha só, e se eu jogo na seleção, cara, que a tendência era jogar, a Fiorentina ia me contratar, porque eu precisava jogar um jogo na seleção. Que, como norma, eles não contratavam um jogador que não tivesse em seleção, entendeu? Puta que... Então, assim, Te fudeu. Ele te deu um aumento sem pedir, mas te fudeu. Se foi depois, foi por causa da consciência. Não, foi antes, porra. foi antes, O aumento foi antes. Mas Talvez- ele tirou depois. Talvez isso, jogar na Europa num grande centro, era uma coisa que Sim. que eu pretendia, né? Mas acabou não acontecendo, também não aconteceu e vida seguiu mesmo. Vambora. Show. E a torcida que mais te emocionou? Cara, a do Vasco é óbvio, mas assim, a do Bahia é algo também. É mesmo? A do Bahia é uma torcida apaixonada, assim, que é impressionante, cara. Legal. Impressionante. Eu, assim, tive algumas. Teve um jogo na antiga Fonte Nova, nessa fase, Série C, fase contra o Ananindeu, um time lá do Pará. Pô, cara, que tu lembrou do nome? Longe. Olha só. Né? Meu irmão, a gente aquecia na sala de aquecimento lá no vestiário. Não tinha essa coisa de ir pro Aquecer no gramado. campo. É. Meu irmão, quando o time sobe para entrar em campo, que eu saio do túnel, aquela ali atrás do gol ali da Fonte Nova, na antiga Fonte Nova, eu piso no gramado, eu olho e tomo um susto, cara. Meu irmão, aquela Fonte Nova, sabe o que é abarrotada, cara? Cara, e contra o Ananindeua. O Bahia na Série C. Cantando pra caralho. Pô, cara, aí ganhou. Pô, jogo duro pra câmbio de 1-0, gol meu. Então, na hora que eu fiz o gol, cara, eu falei, vai cair essa porra. Vai desabar. Cara, meu irmão, cara.
A torcida do Bahia é, assim, também é muito maneiro. A do Vasco, obviamente, não tem nem como, pela Claro. história, pela Sim, identificação e tal. E o Bahia, assim, num momento que, pô, a Uma gente, terceira divisão. terceira divisão. E você já é um cara muito é experiente. experiente, Se pô. surpreender com aquilo É, tudo, né, cara. cara? Pô, a torcida do Bahia também era fantástica. Porra, que maneiro, É, que legal. maneiro. Cara, a gente já tá caminhando pro fim, mas não pode deixar de te perguntar o que tu tá fazendo hoje, né, cara? Você faz parte de coordenador de um projeto, né? Isso, é. Do município. É, eu sou o coordenador administrativo da Vila Olímpica do Mato Alto, né? Aqui próximo aqui da Praça Seca. É um equipamento municipal que é um espaço para prática esportiva, né? É. Conhece? A gente, pela faculdade do Estado da R9, a gente faz basquete lá. A gente Isso, é. Vão bastante estagiários para lá. É gratuito para É a população? gratuito. A única coisa que você faz é obrigado a fazer um cadastro. E você, cada pessoa pode fazer até 3 modalidades ali dentro. Então, assim, a gente tem. Tem exame médico para saber se a Tem pessoa- lá um se a galera parquê, pode fazer. que se tem algum problema mais Dá sério, uma você tem que monitorada. levar. Entendi. Entendeu? entendi. Mas tem ali um dispositivo ali que Tem você faz. site, tem rede social. Tem rede A social. gente consegue botar aí na descrição? Consegue colocar lá? Pô, porque é legal, né? Porque eu não conhecia. Eu É. não sabia que E tinha. lá- isso. A estrutura é muito boa. Lá a gente Eu tem não uma sabia. pista de atletismo fantástica. É. Isso, tem ginásio coberto, 3 quadras ao ar livre, que sala de maneiro, luta, cara. sala de dança, piscina semiolímpica, piscina para ida, piscina para criança. Que maneiro, cara. E assim, é bem legal. Hoje assim, a gente está com 5.300 alunos lá cadastrados. E frequentes? Com uma frequência boa? Frequentes. A gente, assim, as atividades é de terça a sexta, né? Segunda é limpeza e manutenção, Sim. mas funciona de Terça a sexta de manhã e de tarde ou de manhã e de tarde à noite? De manhã, Como é? de tarde, vai até 7 da noite. Caraca, cara. Que Entendeu? maneiro. Então, assim, é bem legal, uma experiência boa. Acho que, assim, a gente que é do esporte, né? Você sabe qual a importância de um local para prática Cara, esportiva, A né? gente costuma dizer aqui que o esporte é tudo na vida. Não, É. não quer dizer que você vai ser profissional, Isso, é. mas o esporte Não, a gente muda tem a lá, vida. cara, pô, umas histórias muito legais, cara, assim, de pessoas que começaram a praticar esporte, assim, de vida saudável, com problema de saúde, aí melhora, ou inicia a vida para ser um profissional e viver do esporte, entendeu? Então, assim, tem bastante coisa lá, cara. Muito legal. Que legal. Vamos procurar. Será que tem rede social lá? Alguma coisa? Tem, pô, que é... Pô, pra gente falar aqui, né? Eu conheci por acaso, porque a faculdade, o campus R9 não tem estrutura para a faculdade de É. educação física. Aí a gente usava lá. Pô, não, muito Isso. maneiro mesmo, cara. Tu sabia disso? Não. Que existia, eu também não sabia. Tu sabia, Iberê? Pô, PVC do Storycast tá foda, hein? Hoje. Tá emocionado desde ontem, ainda. Não se recuperou Ainda não ainda. se recuperou emocionalmente. Se eu não tivesse. Eu ainda troquei de campus, que eu fazia na Axe. A Axe tinha estrutura. Sim. Quando a gente foi para a R9, que aí, porque senão eu não ia ter ideia também. E é muito maneira a estrutura, muito maneira. É VO.matoalto.oficial. O Instagram. É. O Instagram é VO.matoalto.oficial. É um centro poliesportivo, né? Uma Vila Olímpica poliesportiva aqui do Rio de Janeiro, do município. Pô, parabéns. Foi maneiro mesmo. O trabalho é bem legal, cara. Assim, tudo de graça. A única coisa que a pessoa tem que levar é uma xerox de um documento de identificação e do comprovante de residência. Tem que morar ali pela praça. Não tem isso não. Ainda tem karatê lá? Tem karatê, jiu-jitsu, taekwondo, muay thai, judô, dança de salão, balé. Essa de salão é tua cara. Futsal, vôlei, Você basquete. pensou se eu vou hoje. Pró-concepção, né? Nossa
Sorato não vai voltar mais aqui. ou sei lá, ou vai voltar, né? Ou vai voltar, né? Cara, Mas assim, legal. obrigado por ter vindo, Sorato. Não, a frase. Não. Cara, pô. Entrega aqui pra ele. Tem um presente, né? De um Opa. parceiro nosso aqui. Do Que nosso patrocinador, pô. Nosso patrocinador. Betfest IO. Oi? Mostra. Não, mostra ali. Mas deixa o Sorato mostrar. O Sorato vai abrir ali, pô. Sorato. Aí, então, pô. Aí. Um brindezinho Pô, aqui. A caneca já é sua, Pô, show, pô. né? E Canequinha a fera. Betfest tá com a gente. Ih, rapaz, tem coisa pra caramba aqui, cara. Canequinha, Canequinha pra tomar cerveja. tem uma cervejinha. Tem a do café e tem a da cerveja. Você tem a caneca de café, Tem caneca. um aqui pro Pô, gin. pro gin. Esse é pra, Gin tônica. pra Andréia. Gin tônica. Gin tônica. Pô, acho que tem mais o que aí? Eu nem vi. Eu perguntei do boné, eu sei que Tem tem. um boné. Pô, fera. Maneiro pra caramba, cara. Aí. Com a logo fera demais, velho. Porra, Valeu, maneiro. Betfest. É daí pra muito mais, né? Não, doido? A frase, a gente tem a frase, né? Você que acompanhou a gente até aqui, você que nos acompanhou até aqui, escreve nos comentários. Sorato faz gol em todo jogo. Que é verdade, todo jogo. Pô, escreve aí pra gente, você que é vascaíno, palmeirense, flamenguista, não importa o time, Banguense. banguense, né? Não, se for os times que Ele vai até jogou, a camisa. A camisa. camisa vermelha, homenagem ao Bangu. Porque é verdade, Sorato faz gol em todo jogo. Escreve aí para saber que você nos acompanhou até aqui. Sorato, a gente costuma perguntar aos nossos convidados sobre algumas frases. Né? Existe alguma frase que você gosta, que você colocaria na sua camisa para compartilhar com o restante do mundo? Uma coisa que você acredita? Que Não você vale. segue? O Sorato faz gol em todo jogo. Não. Essa aí foi. Eu nem perguntei, nem pedi. Cara, Existe algum mantra que você acredita, alguma coisa que você segue, enfim, não sei se é só uma frase. cara, o Fernando, eu na minha vida, assim, eu tenho. Eu vejo às vezes algumas pessoas falando assim, não arrependo nada da minha vida, do que fiz. Eu tenho uma outra coisa, eu acho que é sempre tem alguma coisa que você pode consertar, sempre, entendeu? Então se tivesse uma frase, cara, deixa dessa coisa de não me arrependo de nada. Não, se arrependa e conserta. Sempre tem coisa a ser analisada e para você consertar e ser melhor para frente, melhor, né? Então, assim, eu acho que é por aí. Não ficou bem. Não, pra mim ficou bem contextualizado, né? Entendeu? Eu acho que a galera entendeu. Tu entendeu, bandido? Claro. Entendeu? Tem um, Sempre tem algo pra se consertar. tem um pensador histórico que fala isso, né? Você vai pra casa, repensa todas as situações do dia, no próximo dia você Porque assim, Fazer melhor. melhor. Ah, Tem não- filme que trata isso, é uma questão de tempo. eu acho que mudar de opinião Mudar de opinião é questão de inteligência. não faz mal para ninguém. Perfeito. Entendeu, cara? Acabou. Gostei. É isso aí, pô. Perfeito. Gostei também. Anotado? Que a gente sempre. A gente vai fazer alguma coisa com essas frases da galera aí. Alguma coisa a gente vai fazer, eu tenho certeza disso. Como é que te encontra nas redes sociais, Sorato? Sorato _ 89. Por que 89? Por quê? Por quê? Não sei. Procura. Vai 89 e bota Sorato pra saber o que quer dizer. Sorato _ 89. Você. AnselmoPaiva.vm não é da Vila Mimosa, caralho. É de Vida Mansa, caralho. Ele se explicou antes de falar. Beleza? Você, Carlos Iberê, como é que se encontra? Arroba. E você, faz também merchandising que a gente. Arroba conteúdo visual E Patrick Liberato. para me encontrar nas redes sociais é Fernando.04 Santos no Instagram, FVLL no Twitter. Garoto, essa aí tira da cartola, hein? FVLL no Twitter. E o Storycast é Storycast com I, né? No Instagram, no TikTok, Facebook. Onde tu botar Storycast com I, vai aparecer a gente aqui. A gente vai estar passando esse conteúdo. Obrigado, Sorato. Prazeraço. Galera, Show. muito legal a história do Sorato. Muito legal poder compartilhar com vocês essa história de sucesso que a gente hoje viu uma coisa que é um pouco diferente, né? Que durou... Esticou durante muito tempo e não por. Mas eu acho que mas isso por- tem a por característica sucesso. da posição.
Pode ser. Pode Porque ser. o atacante vive de gol. E E ele fazia gol, Não, caralho. pô, E foi ficando escasso. É isso aí. Foi ficando escasso o atacante que faz É gol isso, e você foi fazendo. Então, um beijo a todos vocês. Nos sigam, curtam, compartilhem. Para todo mundo. Fomos! Vida mansa, vamos fazer aquela fezinha no seu time de coração? Vem pra cá, lá é tranquilo, lá você tem um Pix Fast. A partir de R$1 você já recebe por Pix. Vem pra cá, betfast.io. Betou, ganhou, clicou, sacou.